Os erros do Diniz são inerentes ao Diniz. Os erros dos outros treinadores não são inerentes a ele, são inerentes a um trabalho que foi ruim pontualmente ali. É que eu não conheço ninguém hoje mais capaz para desenvolver o Flamengo do que quem mais conhece o Flamengo. Às vezes a gente produz um conteúdo e depois fala, cara, pra que eu produzi assim, sabe? Na minha lógica de ver, jamais demitiria um treinador com 2 meses de trabalho. Nessa tentativa de encaixar a comunicação do futebol dentro de algumas normas de um algoritmo, não existe a possibilidade de empobrecer um pouco o jogo? Qual é o caminho para fugir disso? O pior cego é aquele que só vê a bola. O Nelson Rodrigues ele dizia isso para provocar, porque no futebol, ver apenas a bola é enxergar muito pouco. O jogo ele acontece ao redor dela e não só com ela. Ele acontece nas relações, nas intenções, nos espaços, até mesmo nas narrativas fora do campo. E talvez comunicar futebol seja justamente isso, ensinar a enxergar além da bola. E hoje eu recebo alguém que fez da linguagem uma ferramenta para ampliar o campo de visão de milhares de pessoas. São mais de 50 mil inscritos no YouTube, uma vitrine que hoje tem quase 400 mil seguidores no Instagram, mas muito mais importante do que esses números, eu estou com aquele que eu afirmo com muita convicção que é o melhor comunicador de análises na internet dentro do futebol. Ele é analista de futebol, comunicador e, por que não, vem se tornando até um professor informal. O Fala FL de hoje tem o prazer de receber meu grande amigo Felipe Simonetti. Fala, meu querido, pô, que honra, que abertura foi essa, que isso, fiquei até arrepiei aqui. Cara, um prazeraço estar contigo nesse papo, eu fico muito feliz também de ser reconhecido por tudo isso que você falou, sabe? Acho que esse é o meu objetivo no fim das contas, é poder mudar um pouco a forma com que o futebol é visto. Até uma vez eu e o Thiago Erani, nosso amigo em comum, a gente estava conversando sobre o futebol e a gente falou, cara, acho que o objetivo máximo que a gente pode alcançar no longo prazo é um dia a gente passar na frente de um boteco e ver 2 tiozões batendo um papo sério sobre futebol. As pessoas conversando com seriedade, não de um jeito chato, sabe? Mas de um jeito responsável, vamos colocar assim. Então, poxa, eu fico muito feliz de poder também estar influenciando nesse cenário e, pô, uma honra estar contigo. Parabéns pela iniciativa. Tá aí, só convidando a você a se inscrever aqui embaixo no canal para você acompanhar os próximos convidados, para você acompanhar os cortes dos convidados que já passaram também, daqueles que ainda vão passar. Seguir nas redes sociais, @canal do FL, e seguir também o nosso convidado, Felipe Simonetti. Vou deixar o @ dele aqui na tela e também aqui embaixo no nosso link da descrição. Bom, Felipe, eu costumo sempre dizer que o futebol ele é um reflexo da sociedade. E dentro disso eu acredito piamente que o contexto ele acaba regendo o jogo, assim como ele também rege a vida. Qual foi o contexto que regeu o Felipe lá do passado? De que forma o futebol ele foi apresentado para você? Cara, que doideira, assim. O curioso é que eu nasci num ambiente de familiar, assim, que nunca foi muito fanático por futebol, pra falar a verdade. Meu pai é São Paulino, mas ele é São Paulino, eu chuto, tá? Ele nunca me falou isso abertamente, mas meio por conveniência. Em 92, existiu a possibilidade de uma excursão pro Japão. São Paulo foi jogar o Mundial lá, uns brasileiros e tal estavam indo, e a minha suspeita é que o meu pai se converteu em São Paulino para ir visitar o Japão. E aí ele viu a final, conheceu o país e tudo se casou no meio desse contexto. Mas nunca foi um cara muito de acompanhar futebol. Meus pais são divorciados também, então assim, eu tive menos contato com meu pai na parte da minha infância. E curiosamente, acho que o futebol me foi apresentado e a paixão surgiu, cara, a partir de uma Copa do Mundo, a gente que tá em ano de Copa, 20 anos atrás, agora que eu parei pra fazer as contas, por causa do álbum da Copa do Mundo, cara, olha que loucura. Eu via todo mundo na escola brincando com o álbum, trocando figurinha, se divertindo, e eu falei, putz, assim, eu também quero participar disso, sabe? E aí eu pedi pra minha mãe, ela comprou o álbum, comecei a brincar, e aí um ou outro amigo, assim, às vezes mais velho, que conhecia um pouquinho mais de futebol, via abrir um pacotinho e falava, nossa, você tirou o jogador tal. Esse cara é muito bom. E eu, cara, sem entender nada, só reproduzia. Não, eu acabei de tirar o Michael Owen aqui, a figurinha do cara brabo, e eu ia reproduzir. Não, o ataque da Inglaterra é muito bom, e o meio da França é muito bom também. E ao mesmo tempo a gente vai folheando as páginas e vai tendo curiosidade, né? Poxa, como é que pode esse cara, ele não nasceu na França, mas ele joga na França? Olha, na Argentina aqui tem um atacante que joga no Corinthians, que legal, pô. E aí a gente vai passando páginas e vai começando a entender e vai começando a se apaixonar por essa história. E aí na Copa do Mundo, vai assistir os jogos, imagina, né, aquele contexto que todo brasileiro viveu em algum momento. Família em casa, ou vai no barzinho, ou vai na casa de alguém e curte, aproveita aquele momento. E eu não esqueço, assim, que o jogo contra a França, fatídico jogo, foi no dia do meu aniversário. Meu aniversário de o quê? Eu sou de 97, então eu tava fazendo 9 anos ali.
E aí imagina, né, molecada toda lá em casa, todo mundo se divertindo, na hora que o Zidane, que o Henry faz o gol ali, choro pra todo lado, cara. E aí, não quero mais gostar de futebol, não sei o quê. Mas aí no dia seguinte já tava todo mundo, não, agora eu vou torcer pra Portugal, porque Portugal, o Filipão é o técnico. E aí começou a cativar tudo isso. Eu falei, cara, eu gostei disso, então quer dizer que existe um universo que o Ronaldinho Gaúcho, ele joga além do Brasil? Não quer dizer que, tipo, toda semana ele tá jogando? E aí eu comecei a ficar curioso e comecei a acompanhar mais. E pra mim foi. Essa foi a virada de chave, cara. Talvez até meio fora do convencional, porque a maioria das pessoas acompanha a paixão do pai, né? E não foi muito bem o meu caso. Você acredita que isso, de alguma forma, tem algum tipo de reflexo na forma como você se relaciona com o futebol hoje? Nunca tinha refletido sobre isso, mas talvez, cara. Talvez. Acompanhar de uma maneira um pouco menos passional pode sim ter uma influência. E até o local em que eu nasci, assim. Eu sou, pra quem não sabe, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. E é uma capital do Sudeste que não tem nenhum grande time, né? Tá cercado de grandes times e não tem nenhum grande time. Lá a galera torce muito para time do Rio, no geral. É, Só que talvez por não fazer parte desse ambiente de torcida, de ir no estádio, de ter esse tipo de convivência, isso pode ter influenciado também. Ainda mais com uma família que também não teve esse contexto. Então eu sempre acompanhei desde o início, acho que muito mais o futebol por paixão do jogo do que propriamente por surfar uma onda assim familiar. Inúmeras as vezes foram que eu acompanhei, naturalmente pelo meu pai, jogos do São Paulo, mas que depois eu parava para ver o jogo de quarta-feira do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense e torcia para alguma coisa acontecer, seja para esse time ganhar, seja para esse time perder, e isso vai mostrando que é possível torcer além do seu próprio time, sabe? Então eu acho que sim, nunca tinha parado para refletir, mas pode ter uma influência. E quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu comecei a viver um cenário que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Que é um núcleo familiar todo torcer para um time, que é todos os amigos torcerem para um time, que o programa do fim de semana é acompanhar aquele time, é ir no estádio, e que se seu time perde, acaba com o seu fim de semana. E se o adversário é campeão, acaba com a sua semana, porque vai ter trânsito no dia seguinte, você vai ter que lidar com aquilo. Eu nunca tinha vivido isso, sabe? E para mal e para bem, assim, me influenciou também de outras maneiras, para ver além do meu próprio universo ali. Você mudou cedo para BH ou passou a maior parte do tempo lá em Vitória mesmo? Hoje ainda tem mais tempo que eu moro em Vitória, assim, eu mudei com 17 anos, mudei para fazer faculdade, né? Em Vitória é bem comum isso, se mudar para BH, São Paulo, Rio para fazer faculdade. Eu já tinha parentes aqui, então acho que foi o caminho mais fácil para mudança. E mudei em 2015, tô desde então, aí a gente vai construindo a vida, né, cara? Vai, trabalho aqui, minha agora noiva é daqui também. Putz, sou muito apegado à minha família dela, tudo que eu construí foi aqui. Então, minha vida adulta, 100% BH. Saquei. Você trabalhou muito com vendas e com marketing no início da sua trajetória profissional. Isso te ajudou de alguma forma no futebol? Fala um pouco mais sobre isso. Cara, fez o dever de casa, né? Que maneiro, assim. Cara, difícil dizer, sabia? Mas eu não sei se necessariamente ter trabalhado nessas duas áreas, assim. Mas a minha experiência profissional, no geral, no mundo corporativo, sem dúvida nenhuma influenciou, cara. Porque a gente está acostumado no mundo profissional, seja na área comercial, seja numa área de marketing, na área de projetos, que eu trabalhei por muito tempo também, a lidar com processos é, e conversão e uma lógica comercial e profissional muito diferente, assim. Aliás, talvez não seja tão diferente, mas diferente do futebol. O futebol está muito acostumado ao meio do esporte, né? As pessoas formadas em educação física, que muitas vezes não tiveram uma convivência em outros meios. De entender que talvez para você construir um processo, você vai precisar de alguns passos anteriores àquilo. Você vai precisar do longo prazo para aquilo fazer sentido. Que você vai precisar de catalogar o que você está fazendo, porque em algum momento você vai precisar retomar. Você vai precisar entender uma lógica, talvez além da sua área de formação, porque você vai precisar ter contato com aquelas outras pessoas, ou porque em algum momento não vai ter ninguém para te ajudar e você mesmo vai ter que tocar aquilo, sabe? Então, sem dúvida nenhuma me ajudou. Eu vejo hoje, tanto dentro do meio do futebol, quanto do nosso meio, assim, né, de produção de conteúdo, de comunicação dentro do futebol, que às vezes falta um pouco as pessoas terem contato com outras áreas. Às vezes a pessoa está muito imersa aqui só dentro do futebol e não para olhar que dentro de uma área talvez completamente diferente, mas vai ter um conhecimento correlato que se você trouxer aqui para o futebol, vai te facilitar a entender algo. Talvez toda minha experiência dentro da área de projetos me possibilita olhar para um fluxo de trabalho de uma maneira muito mais ampla
eu entender que, opa, para eu chegar aqui, eu vou precisar passar por todas essas etapas aqui antes, e que talvez eu possa documentar toda essa trajetória, todo esse processo, toda essa jornada, para entender aonde que estão os buracos dentro do processo. Um exemplo, e aí surgiu a partir de uma conversa muito legal que eu tive com um amigo que também fez uma trajetória, vou dizer 100% parecida, mas que tem suas semelhanças, que é o Theo Benjamin. Hoje ele é gerente de dados, não sei exatamente o cargo dele dentro do Flamengo, trabalhou no Bragantino, putz, grande amigo meu, assim, que uma vez a gente estava falando sobre o futebol sobre uma ótica diferente, sobre uma ótica de funil. E quem trabalhou com vendas, comercial, assim, está acostumado muito a ouvir falar disso. E que quando você olha, por exemplo, para dentro de um funil, você identifica muito bem onde que está o problema dentro do seu processo. Por exemplo, você pode estar atraindo uma porrada de gente que está interessado pelo seu produto. O famoso lead, né, que a galera está acostumada. Mas no fim do processo você está fechando pouco o contrato. Pô, então peraí, a sua máquina de atração, ela funciona, pô. Eu não vou desfazer tudo. Onde está o seu problema, por exemplo, pode ser no produto ou pode ser no seu processo de conversão. Na reunião ali, 1 para 1, na sua técnica de venda. Pode ser um ou outro, né? Aí você pode olhar ainda que talvez quem fecha está muito satisfeito com o produto. Então peraí, o problema não é produto, não é atração. O problema está no meio aqui na conversão. E isso pode ser aplicado para o futebol. Pô, tem um time que ele tem muita posse, ele chega muitas vezes no último terço, ele pisa muitas vezes dentro da área, ele finaliza muitas vezes com alta expectativa de gol, mas ele tá marcando pouco gol. Eu vou trocar o zagueiro do meu time? Eu vou trocar o meia? Eu vou reclamar que o meu camisa 10 não tá dando assistência? Sendo que, poxa, eu tô com 20 gols esperados, eu tô com 15 gols. Peraí, eu tô criando chance. O problema é do atacante, que tá ali na última etapa pra de fato concluir a jogada. Então, quando você olha a jornada inteira, você sabe onde julgar. Ou pode ser o contrário também, né? Poxa, a conversão lá na frente é gigantesca. Eu tô superando minhas expectativas de gol, mas eu tô criando pouco disso. Aonde que tá o problema na etapa? E aí a gente consegue ir olhando cada um das etapas do processo e falar, opa, tá aqui. Então deixa eu olhar mais a fundo, deixa eu sair um pouco do lado processual, deixa eu ir pro lado qualitativo, deixa eu assistir esse pedaço do jogo. Ah, peraí, meus zagueiros estão com essa dificuldade. Talvez eu possa mudar essa outra dinâmica. E aí, por aí vai. Então, cara, respondendo sua pergunta, sem dúvida nenhuma, influenciou. E eu vejo uma geração hoje que está vindo para a área de comunicação, principalmente para essa área mais informal, vamos colocar assim, né? Que é a nossa área de produção de conteúdo, de internet, Sim. que não exige necessariamente uma graduação em jornalismo e tal. Que, cara, o cara, ele tá saindo da faculdade direto para uma produção de conteúdo com milhões de pessoas alcançadas e que talvez ele não tenha uma visão além dessa visão que ele construiu de forma muito independente. Então, talvez chegue com alguns gapzinhos, seja para dentro da empresa dele, porque ele passa a ser uma empresa, seja para a forma com que ele comunica com o público. É o famoso quem só sabe de futebol não sabe absolutamente nada de futebol, né? A máxima que muitas vezes a gente vê algumas pessoas reproduzindo de uma maneira quase que demagoga, mas é algo que faz sentido. Vale pro lado profissional e pro lado sociológico também, sem dúvida nenhuma. Exato, exato. Tem um trecho de uma fala sua numa entrevista que eu acho muito interessante, que é quando você fala que existem pessoas que a didática não é tão legal, o vídeo ele é quase que uma aula com muitos termos, e existem também pessoas que se comunicam bem, mas o conteúdo não é tão profundo assim, e que se você pegar essas duas coisas e unir, pode acabar dando legal. Para você, o que é comunicar futebol? Como é que você une essas duas coisas? Cara, acho que comunicar futebol é saber que você está lidando com uma indústria extremamente profissional e bilionária, então que ela não pode ser movida pelo amadorismo, mas que, por outro lado, o consumidor ele é extremamente passional e que ele construiu uma relação ao longo da carreira, da vida dele sendo assim, e que não está errado. Acima de tudo, eu vi o Beckler falando esses dias sobre isso. Acima de tudo, o futebol é o entretenimento, é uma indústria de entretenimento. Se o futebol deixar de entreter em algum momento, vai deixar de ter público consumidor, e se não tem público consumidor, não é mais uma indústria bilionária, porque o que movimenta hoje é sócio-torcedor, é público dentro de estádio, é patrocinador que está visando a visibilidade que aquela camisa, que aquele clube tem para milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, que estão enxergando aquilo como entretenimento. Então eu acho que comunicar futebol é encontrar, pelo menos da minha maneira, o meio termo entre isso. Não acho que tá errado também o cara que quer ir só pro lado do entretenimento. Admiro pra caramba. Na hora que você chega final do dia, cansado de trabalho, e que você quer ver uma resenha gostosa sobre um tema que você gosta, isso faz parte, cara. O trabalho que a Cazé TV e a GE TV fazem hoje é animal, sabe? Em compensação, também o trabalho acadêmico, ele é muito importante e muito maneiro. Assim, eu tenho vários amigos que têm uma linguagem mais rebuscada, mais professoral, muitas vezes, mais acadêmica, por que não? E que são muito importantes para quem quer dar um próximo passo no futebol, poder olhar e falar, caramba, o futebol é além do entretenimento. Ou poder em algum momento estar dentro de um clube, falei do Theo agora, influenciando em como que a indústria acontece. Eu encontrei que o meu caminho talvez fosse na junção dos dois.
que é onde eu via que tinha um gap de mercado. Muita gente que se comunicava bem pra caramba, mas que não colocava tanta profundidade e que às vezes até criticava e falava, pô, cara, se você pensar mais 20 minutinhos sobre isso, você formula um negócio um pouco mais interessante. Como outras pessoas também que têm um baita de um conhecimento, mas que nunca pararam, talvez, para se dedicar, ou talvez seja uma vocação, ou qualquer coisa, para falar, poxa, deixa eu gastar mais e investir mais tempo para eu me comunicar mais com o público aqui. Porque eu quero levar esse conhecimento para o grande público, eu não quero manter restrito a uma bolha aqui do tuiteiro, que às vezes vai ser até sensacionalista ali, mas que talvez até elitista um pouco. Eu falei, cara, acho que tá no meio do caminho. E eu sempre gostei muito de audiovisual também. E eu falei, cara, dá para eu fazer uma parada maneira aqui. Dá para eu explicar a tática de um jeito que ninguém nunca viu. E talvez não seja com o recurso visual que uma Globo vai ter, mas também vai ser bem acima do que a pessoa normal, o produtor de conteúdo normal está acostumado. Cara, desde o início, assim, começou a gerar um resultado interessante e foi crescendo, crescendo, crescendo. E, e aí, poxa, eu cheguei onde eu cheguei hoje, sabe? Tô bem feliz com isso. Nessa tentativa de encaixar a comunicação do futebol dentro de algumas normas de um algoritmo, não existe a possibilidade de empobrecer um pouco o jogo? Qual é o caminho para fugir disso? Cara, porra, puta questionamento, assim. Acho que sim, tá? Eu acho que existe uma dificuldade grande quanto a isso, porque. E aí eu não falo de algoritmo exclusivamente, porque eu vejo que muita gente dentro de rede social fala sobre, o algoritmo tá me sabotando. Eu não acredito 100% nisso, assim, sabe? Eu acho que é o comportamento humano do outro lado. Não teria por que uma rede social que é movida, de novo, por entretenimento, para satisfazer a sede das pessoas ali do outro lado, querer criar algo que vai contra o comportamento humano. Ela vai a favor do que mais entrega satisfação no menor tempo possível, para a pessoa ficar viciada ali e ficar o maior tempo possível dentro de uma rede social. Imagina, né? A rede social fala, não, todo mundo quer conteúdo profundo, eu vou pro outro lado e eu quero ganhar dinheiro assim. Não é o caminho, eles estão para satisfazer um- uma, uma necessidade, vai, quase, não é nem necessidade, vai, mas um vício quase que biológico ali, que é dentro da rede social, mas é dentro de várias esferas da sociedade também. É, cara, existe sim essa dificuldade de você talvez empobrecer um pouco o discurso. Mas eu acho que existem maneiras também, e talvez seja até responsabilidade do comunicador nesse sentido, de levar um conteúdo interessante, profundo, de uma outra maneira que o público não está acostumado. Porque o público, quando a gente fala desse nosso tipo de conteúdo, ele não está procurando o que a gente está falando. Ah, talvez em algum momento sim, mas eu acho que hoje ainda não. Ele não entra na internet, a grande massa, procurando saber isso. Mas se eu trago um vídeo que eu explico os motivos do porquê ele ficou puto na quarta-feira, talvez ele esteja disposto a ouvir. E quando eu mostro que talvez isso é mais racional do que ele achava, talvez eu mude a opinião. Talvez não da maioria ainda. Se a gente puxar os comentários dos meus vídeos recentes aí, vai achar uma porrada de gente falando: esse cara não sabe de nada, com essa carinha de quem nunca jogou bola, esse cara tá querendo falar alguma coisa. Esse aí eu tô acostumado já, sabe? Por mais que eu acho que ainda seja extremamente tóxico. Mas eu acho que a dificuldade está em encontrar um meio termo, sim. Tanto para o comunicador, ele fala, poxa, eu quero ir para um lugar mais profundo do que eu tô, do que a galera tá indo. E talvez ele não tenha tanta visualização. Mas talvez ele precisa de tanta visualização. Depende do caminho que ele quer seguir, né, cara? É muito complicado, assim. Se o objetivo dele é conseguir renda com publicidade, realmente, aí o mercado é de número. O mercado é de influência, é o mercado de conseguir chegar em mais pessoas. Mas existem outros meios de você conseguir monetizar hoje, muito ricos, que talvez você não precise impactar 1 milhão de pessoas. Talvez você vai impactar 10 mil pessoas com muita qualidade, e que, poxa, 10 mil pessoas já é gente pra caramba, velho. Já é muita gente, a gente que perdeu a noção desses números, assim. Então, isso tem uma relevância muito grande. E dentro da minha cabeça, toda hora entre esses discursos também, tá? Essa briga dentro da minha cabeça de beleza, tô fazendo um conteúdo que tá atingindo muita gente. Mas e aí, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, onde eu vou gerar mais resultado pra mim, onde eu vou conseguir impactar mais o futebol dessa forma? E, cara, talvez seja o caminho fazer um pouco dos dois. Talvez eu entregue um pouquinho mais do mais curto, do mais raso, do meu jeitinho aqui, pra eu atrair um cara no primeiro passo, e que ele vai ver 10 conteúdos, e no 11º ele vai falar, peraí, tem um vídeo melhor do que esse daqui, tem um vídeo mais profundo, deixa eu ver o próximo. E aí, de novo, dentro de uma lógica de funil, que eu estava falando agora há pouco, tem o topo do funil, que é o conteúdo mais rasinho, para apresentar o material pela primeira vez pro cara que nunca ouviu falar disso antes. E lá no fundo do funil, é o cara que depois de anos vendo esse tipo de conteúdo, ele fala, caramba, eu gosto muito de futebol, dá para eu trabalhar com futebol? Que maneiro, cara, eu vi um universo que eu não conhecia antes. Então eu acho que dá, acho que tem espaço para tudo, tem espaço para todo mundo,
É de fato entender aonde você tá onde que você se satisfaz, porque se você fizer um negócio que você não gosta, não vai durar muito tempo, e onde que do outro lado você comunica com o público também. Aí é uma dificuldade e onde você quer chegar. Acho que talvez a maior resposta seja onde você quer chegar do outro lado. E isso vai guiar toda a sua jornada. Eu falei muito com o Kaique no último episódio sobre o rage bait, que é o termo utilizado para falar sobre os posts da raiva, né? A dinâmica da raiva, a forma como você desperta o engajamento das pessoas nas mídias sociais. E as redes sociais, elas se modificaram bastante com o decorrer do tempo. Se no início nós tínhamos a tentativa de prender a atenção das pessoas, hoje, para além de prender, reter a atenção das pessoas, a tentativa é de despertar o engajamento dessas pessoas. E acredito que não há maneira mais fácil de despertar o engajamento do que justamente com esse rage bait, que é o conteúdo da raiva, que é o cara que viraliza gritando, xingando, ou então trazendo conteúdos e discussões que gerem esse tipo de comportamento. E muitas vezes a gente percebe que aqueles que mais conseguem receber recompensas no aspecto frio de seguidores, like, engajamento, visualização, repercussão, são pessoas que partem por esse caminho, por um conteúdo que não necessariamente ele precisa xingar alguém diretamente, mas ele vai despertar algo na pessoa que está acompanhando aquilo. Como que você, como comunicador, pode fazer para não se perder em meio a essa busca excessiva pelos números? Em determinado momento você falou aí, por que eu tenho que ter tantas visualizações se por vezes o meu objetivo é outro? Só que você pensar isso hoje é muito difícil. É muito difícil você olhar para o mundo onde as pessoas estão conseguindo viralizar, alcançar números muito grandes no meio do futebol, só que em muitos momentos esses números, o meio no qual esses números são alcançados é um meio complicado, né, de você deitar a cabeça no travesseiro depois. Como que a gente faz para separar esses números de seguidores, esse número de visualização, o alcance que você tem, de fato da qualidade do seu conteúdo? Como que você faz para não bater essas duas coisas e não se perder no caminho? Não sei nem se eu consigo, cara. É difícil, velho. É uma briga interna também. Claro que quando a gente tá batendo um papo aqui, assim, profundo sobre produção de conteúdo, sobre vida, sobre futebol como um todo, assim, a gente consegue falar com muita lucidez, né? Mas o dia a dia ele não é 100% assim. O dia a dia ele tem ansiedade, ele tem discordância, ele tem arrependimento, ele tem frustração. Às vezes a gente produz um conteúdo e depois fala, cara, pra que eu produzi assim, sabe? Tipo, foi pelo número? Sei lá, valeu a pena? Ou então você produz um conteúdo foda, cara, que você tem orgulho pra caramba. Aí o vídeo você solta e ele não chega em muita gente. Eu não sei, eu não tenho muito essa resposta não, pra falar a verdade. Eu tenho muita dificuldade com isso, acho que esse é o meu grande dilema. E aí você casa isso não só com esse rage bait, assim, que as pessoas executam pra caramba em busca de número, e aí, cara, deixa pra mim de ser um conteúdo original, sabe? Eu digo que tem espaço pra todo mundo que faz um conteúdo de verdade. Poxa, faz um conteúdo de piada, cara, não tem um problema, eu dou risada pra caramba com um monte de conteúdo de futebol, me divirto. Esse cara não tem compromisso com ser responsável profissionalmente com a cultura e com a indústria do futebol. Esse cara tá com compromisso de entreter o torcedor, e tudo bem. Agora, o cara que tá por outro lado reproduzindo uma coisa que ele não acredita só pelos números, putz, pra mim isso é tipo assim, é a frustração como um todo. Mas o mundo tá cheio disso também. A gente pode ficar aqui reclamando, achando péssimo, mas é muito difícil a gente conseguir mudar. Acho que a gente pode fazer a nossa parte, sabe? É... E ao mesmo tempo é muito louco, porque eu tento, cada vez mais, eu tenho refletido que o mundo, pelo menos da comunicação, é de quem se posiciona, independente do que está acontecendo, sabe? Independente de eu concordar ou não com isso. O pilhado que chega lá e se posiciona com putz, dezenas de absurdos, tem atenção, é a indústria da atenção. Acho que quando a gente é muito, muito cuidadoso, a gente infelizmente não consegue atingir um público. Porque ninguém se identifica efetivamente com aquilo, sabe? Por mais que a pauta muitas vezes exija que a gente seja cuidadoso, dá pra gente se posicionar dentro disso. O que eu quero dizer, assim? Quando você pode se posicionar por A, pode se posicionar por B, agora você ficar no meio dos dois, te coloca num ambiente que o cara assiste, pode até achar interessante, algo mais técnico, e de fato pode chegar em bastante gente, mas é difícil ter número a partir disso também. E se o seu caminho é a briga por número, cara, o posicionamento tem que existir. E às vezes a gente se arrepende, cara. Pô, fiz um vídeo recentemente aí foi sobre o caso da entrevista do Gustavo Marques lá do Bragantino, falando da árbitra, enfim, putz, me posicionando 100% a favor da árbitra, e de toda essa cultura machista, assim, que cerca o futebol.
E, cara, aí a gente olha e fala, putz, valeu a pena eu ter feito esse vídeo, porque, cara, você vai olhar os comentários, meu Deus do céu, um absurdo maior do que o outro. Ao mesmo tempo, eu olho e falo assim, pô, se eu não me posicionar, eu que tenho essa visibilidade que eu tenho, quem que vai se posicionar? Tá ligado? Eu vou deixar só o outro lado se posicionar, eu vou preferir ser meio chapa branca aqui, só pra não lidar com esse hate. E aí é complicado. Aí eu acho que é muito trabalho de saúde mental que a gente tem que lidar também. Eu falo com muita lucidez aí, putz, 10 mil pessoas é um número fantástico, dá pra fazer muita coisa com isso. Mas vai ver se eu tô satisfeito no dia a dia, que eu perdi 1.000 seguidores no último mês, e putz, eu tava com 399 mil, agora eu tô com 398. É difícil pra caramba lidar com isso, velho. Ainda mais quando envolve trabalho, né, velho? Quando envolve trabalho, quando a gente começa a falar assim, pô, essa é a minha fonte de receita, então eu preciso ampliar isso, preciso crescer, ou preciso, no mínimo, me manter, né, cara, no patamar que eu tô. Acho que essa briga incessante por mais, ela nunca é saudável. É, mas eu não sei responder, cara. Como se manter lúcido no meio disso tudo? Puta merda, é difícil pra caramba. Quem consegue, eu admiro pra caramba, velho. Agora falando um pouco sobre esse ponto que você tocou, acho interessante a questão do posicionamento. Você citou aí a questão da fala do Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, perante a árbitra, e outras várias questões que a gente poderia passar uma entrevista inteira citando aqui com relação aos problemas que o futebol tem para além do campo e bola. E eu acho interessante essa sua fala do eu preciso me posicionar, porque são poucas as pessoas que têm a consciência desse chamado capital simbólico, né? Que é você observar a potência que a sua fala tem, mediante ao contexto que você está inserido, e o contexto que você está inserido é um contexto digital, e para o digital ter quase 400 mil seguidores no Instagram é muito grande, então a sua fala ela reverbera para muita gente, e são poucas as pessoas que têm essa consciência. E em muitos momentos, essa chapa branca, essa neutralidade, ela é responsável diretamente pela manutenção de algumas estruturas na forma como elas estão. Como que você enxerga essa responsabilidade, digamos assim, que muitas vezes o criador de conteúdo de futebol ele tem que ter, para além da responsabilidade com o conteúdo e o formato dele tecnicamente, uma boa edição, uma boa forma de ilustrar o que eu estou falando tecnicamente, mas para além disso tudo, essa responsabilidade de se posicionar perante alguns assuntos para brigar, ser um aliado na briga de a quebra de algumas estruturas. Cara, é legal falar sobre isso porque, assim, apesar de ter uma geração inteira que já tá nascendo nesse ambiente, é uma relação, uma lógica muito recente, cara. A lógica do influenciador, do produtor de conteúdo, ela é muito recente. E, putz, quando a gente coloca esse lado de responsabilidade, também é muito delicado, né? Acho que vai muito do objetivo de cada um e do que cada um tem pra dentro de si, assim. A responsabilidade, putz, é, ela é muito, muito volátil, assim, ao mesmo tempo eu posso encarar como responsabilidade, eu gostaria que a pessoa se posicionasse, mas eu gostaria que ela se posicionasse só sobre o que eu penso, né? E aí isso também é meio sensível demais, por mais que tenha algumas pautas que pra mim são, assim, abomináveis, que realmente ninguém deveria se posicionar sobre isso, é racismo, machismo, putz, xenofobia, homofobia, tudo isso, qualquer coisa que exclua algum grupo, pra mim, eu prefiro que as pessoas não se posicionem sobre isso, pelo mundo de influência, mas eu ainda tenho um pouco dentro de mim essa dificuldade de que até que ponto que realmente existe uma responsabilidade sobre a pessoa falar e influenciar, ou até que ponto também a pessoa, cara, ela tem o direito ali, eu acho que a vida também ela é tão curta e ela é tão ingrata, assim, em muito sentido, que a pessoa ela tem o direito também de querer não comprar algumas brigas, sabe? E falar, cara, tá, beleza, eu posso até concordar com isso, mas eu não tenho cabeça pra colocar a minha cara na internet e brigar por isso. Porque eu passei por muitas vezes já isso, cara. Às vezes a gente não tá bem mentalmente, assim, e querer se posicionar sobre alguma coisa e ter que sofrer com as consequências disso é muito duro. Agora, se a gente tem a oportunidade, se a gente quer, se a gente tem uma influência, cara, faça, assim, se você tá com dúvida, mas você quer, faça. Essa é a minha grande parada, assim, principalmente se você quer influenciar para o bem, se você enxerga que você vai fazer bem para alguém em algum aspecto, para algum grupo principalmente subrepresentado aí na sociedade, eu acho que a gente tem esse papel. Eu acho difícil de falar de responsabilidade, muito porque eu acho que é muito individual de cada um, mas para mim é sempre louvável quando alguém se posiciona. Nunca vai ser, nunca vou criticar e vou falar, cara, agora sofra com as consequências, porque você se posicionou, agora você tem que ouvir o hate. Não, cara. Se você se posicionou pra uma coisa que eu acho válida e estão te metendo hate, eu vou te defender, pô. Mas eu entendo também quem tem dificuldade, ou quem olha e fala assim, cara, eu tenho uma carreira super sólida aqui, na TV, no rádio, e eu escolho
ser uma pessoa menos posicionada. Gostaria que fosse mais? Gostaria. Mas eu sei que muita coisa às vezes é colocada em pauta, assim, poxa, às vezes a pessoa vai abrir mão de uma carreira que ela construiu, ela vai expor alguma pessoa que ela gosta muito e tá muito próximo dela, ou vai se expor também de uma maneira que não vai fazer bem mentalmente para essa pessoa, e eu não consigo colocar com esse cara é o responsável por comprar essa briga. Em compensação, cara, o trabalho de influenciador, ele tem que refletir um pouco disso também. Se o seu trabalho é influenciar as pessoas, no mínimo você precisa refletir um pouco sobre os posicionamentos que você vai ter. Ainda um pouco nesse tema da responsabilidade, eu bato muito na tecla do quão a forma como a mídia esportiva, de maneira geral, e agora, na era do digital, a forma como ela se comunica, é por muitas vezes responsável por algumas decisões e narrativas que emplacam no futebol brasileiro. Como é que você enxerga essa questão da responsabilidade nesse aspecto? Né? E principalmente na sua forma de comunicar, poder ter uma certa influência perante ao pensamento e a opinião de torcedores, de analistas e de outros mais que vivem no meio do futebol. Como é que você enxerga esse assunto? É, vamos lá, primeiro, assim, eu acho que o público ele confunde muito as coisas. Às vezes ele trata como a grande imprensa, a grande mídia, como se fosse uma opinião única, assim, dentro de uma TV, dentro de um grande rádio, dentro de um jornal, como se existisse uma diretriz única que vai seguir e vai guiar tudo aquilo. Eu, de verdade, eu não acredito muito nisso, assim. Eu acredito que muitas vezes as pessoas podem ser guiadas pelo que dá mais audiência, que foi o que você falou aí do bait. Cara, dá mais audiência eu falar. As pessoas entenderam alguns caminhos, né? Que eu falar que a demissão do treinador ela é boa, vamos demitir, vamos mudar. Eu sempre falo assim que o que não acontece é sempre o melhor. O cara que não entrou no segundo tempo, ele é sempre melhor do que o titular. O jogador que não chegou na janela de contratação é sempre melhor. O técnico que não tá hoje, por mais que ele já tenha mandado mal no passado, ele é melhor do que o que tá hoje. Enfim, sempre o que não é vigente é melhor para opinião massiva, assim, parece. É, o meu grande problema, assim, não é necessariamente com as opiniões que a gente vê hoje. Eu acho totalmente factível alguém olhar e falar assim, cara, eu não gosto do treinador tal, eu gostaria que esse treinador fosse demitido, mesmo o cara tendo uma semana de trabalho. O meu ponto é, tem que existir uma lógica plausível por trás disso, sabe? Para mim, no mínimo, para você emitir uma opinião, você tem que construir uma lógica racional por trás disso. Não faz o menor sentido você argumentar com, é a minha opinião. Peraí, vamos discutir isso um pouco mais a fundo? E tá aberto, talvez, ao debate também. Hoje, muita coisa que se fala aqui em Belo Horizonte é sobre a demissão do Tite, né? A maior parte da torcida do Cruzeiro, não sei se é a maior parte, mas a maior parte da torcida barulhenta do Cruzeiro é favorável à queda do Tite. Desde o, sei lá, um mês de trabalho, menos de um mês, já tinha gente pedindo a cabeça dele. Depois de ganhar um jogo, vaiam e gritam adeus Tite. Tipo, coisas que para mim são impensáveis. Na minha lógica de ver, jamais demitiria um treinador com 2 meses de trabalho, se fosse por uma lógica esportiva. Do outro lado, talvez algumas pessoas possam fazer isso. Mas eu gostaria de, no mínimo, ouvir uma lógica racional, sabe? Cara, beleza, eu acho que o problema é esse, é esse, é esse, é esse. E eu não gosto do Tite porque eu não gosto da pessoa Tite. Vamos lá. Talvez, assim, pensando numa lógica esportiva, faça sentido ou não. Eu, por exemplo, no Atlético Mineiro, eu já defendi a demissão do Cuca antes dele assumir um trabalho. Muito pela pessoa que ele é e por acontecimentos passados de sociedade para mim. Então, assim, isso para mim tá acima de qualquer trabalho. Talvez para outras pessoas não esteja, né? Eu vou discordar, assim, vou morrer abraçado com isso, mas talvez são pesos diferentes que as pessoas vão colocar. E aí é isso que me incomoda às vezes quando a gente vê do debate. E isso é muito reducionista falar que isso tá só na grande imprensa, eu acho, sabe? Isso tá em todo mundo, cara. Tá no influenciador, tá no torcedor que vai no estádio. E por que a imprensa emite essa opinião? Pra mim seria muito burro a gente imaginar assim que a imprensa ela tá ali pra influenciar uma opinião porque ela quer. Não, ela tá influenciando uma opinião muitas vezes porque é o que a maioria quer, porque é o mais fácil da pessoa digerir do outro lado. Não é uma escolha, eu vejo que unilateral. Às vezes pode ser, às vezes pode ter um interesse financeiro por trás. Isso aí, talvez dentro do futebol menos, mas dentro da política vai ter mais essa discussão. Mas para mim é igual a lógica que a gente comentou de rede social. Por que o Instagram vai criar um algoritmo que vai contra o que o grande público consome? Não, ele vai criar um que é mais fácil de digerir, com que a pessoa vai ficar mais viciada naquilo, com que vai satisfazê-la mais rápido. O que satisfaz mais? O que gera mais mídia? Ver um trabalho de longo prazo ou ver uma contratação de treinador? Pode ver pelos vídeos que a gente faz. Um vídeo de uma análise de uma derrota, por mais que tenha jogado bem, performa muito pior do que o vídeo da análise de como joga o novo treinador, sabe? Então, muitas vezes as pessoas vão comprar esse discursinho mais barato.
e também eu enxergo que vai se perpetuando ao longo do tempo. É uma construção de dezenas de anos. Talvez até em algum momento a gente fale de centenas. O jornalista de hoje, talvez ele emita uma opinião sem nem raciocinar direito sobre isso, só porque ele viveu uma influência muito grande de outros profissionais e de um núcleo familiar e de um núcleo esportivo que dá tranquilidade para ele num programa de rádio emitir uma opinião sem ter embasamento. Ah, não, esse time aí não presta não, porque é muito retranqueiro, cara. Mas e qual que é o problema? Sabe, a palavra retranqueiro ela já carrega um peso terrível, né? Parece que é um crime jogar dessa forma. Mas é um crime até a segunda página também, até ganhar um jogo, sabe? Quando tá ganhando, perdendo o jogo com posse, tá todo mundo reclamando igual. É o resultadismo, assim. Por quê? Porque tem que ganhar hoje, tem que ganhar agora. Ganhar tudo daqui a 6 meses não vale, tem que ganhar o pouco agora. E aí, obviamente, a gente que tem uma visão mais macro, assim, tenta refletir mais sobre isso. Aonde que a gente quer chegar no final? Eu quero chegar vendo clubes que consigam performar, que vão entregar entretenimento. Talvez o torcedor ele consiga ser mais feliz do que triste no longo prazo, seja porque ele gosta de assistir o time dele jogar, ou seja porque o time dele tem mais chances de ser campeão. Eu não consigo enxergar esse contexto se construir com trabalhos de curto prazo. Curto prazo, curto prazo, curto prazo. É quase que jogar o acaso. Vamos jogar os dados aqui, vamos torcer para que o próximo se dê bem com os jogadores e que os jogadores comprem a ideia e que aquilo em 5 jogos esteja funcionando. Putz, joguei o dado e, cara, o cara arrumou a briga com o meu atacante titular e colocou o cara no banco. Vamos jogar o dado de novo agora. Vamos torcer pro próximo, dá sorte. Putz, ele deu certo até, ele é muito amigão do elenco, mas o jeito dele jogar o torcedor não gosta. A gente tá ganhando só de 1-0, jogando, tendo menos posse. Caramba, não deu certo. Vamos jogar o dado de novo. E vamos torcer para em algum momento todos os fatores coincidirem. Agora sim. Só que tem que coincidir para sempre. Olha o Felipe Luiz aí, né? A torcida gostou por muito tempo. Caramba, agora a gente não ganhou do Lanús e não ganhou o Carioca. Vamos pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Sei lá até onde que isso vai chegar, sabe? Você acredita que tem uma forma de fugir disso? Porque muitas vezes eu falo da grande mídia como a estrutura principal de influência daquilo que você citou em um determinado momento. De anos e anos de construção, digamos que da educação do grande torcedor, né? Porque em muitos momentos, talvez na maior parte do esporte, nós tivemos um monopólio de poucos veículos de comunicação na transmissão de jogos e na emissão de opinião disfarçada de análise acerca do que acontecia dentro do campo e bola. E em muitos momentos a gente percebe que o reflexo disso está na grande parte dos torcedores de hoje em dia. Você acha que tem um caminho para a gente contornar isso? Você acha que tem possibilidades e espaços para pessoas com pensamentos diferentes dentro desses veículos? Ou, independentemente da forma como eu falo sobre futebol, ao chegar em lugares assim, eu vou ter menos espaço porque eu dou menos audiência? Cara, eu realmente não acredito que existe um viés tão grande assim, sabe? Poxa, hoje eu trabalho num veículo muito grande, nunca recebi nenhum direcionamento sobre diga isso, não diga aquilo. Muito pelo contrário, sempre ouvi, cara, expressa da forma com que você mais gosta, do jeito que você gosta de fazer, porque a gente gosta do seu trabalho, sabe? Tenho amigos que trabalham em vários veículos também e nunca ouvi sobre nenhum tipo de direcionamento, sabe? Eu acho que o que mais guia isso, cara, é o público do outro lado. Talvez o público tenha sido moldado em algum momento sobre isso, mas aí eu confesso que eu não tenho conhecimento suficiente para falar como foi a influência e construção do público lá atrás. Talvez isso extrapole o meio do futebol, sabe? Talvez não tenha como a gente falar dessa discussão sem falar de sociedade, de N outras discussões, de educação, de construção de uma cultura como um todo, assim. E eu acho que sim, cara, acho que tem caminho para todas as formas de pensar, de discutir. Eu acho que quem vai largar na frente? Quem se comunica bem, quem tem respeito, acima de tudo. Acho que isso daí é uma coisa que cada vez menos tem espaço nos grandes veículos de comunicação. Eu não consigo imaginar alguém numa bancada do Sport TV hoje e destilar ódio sobre alguma minoria. Pô, cara, isso para mim são pautas que não entram. Isso para mim deixa de ser opinião. Aí para mim entra num ponto de sociedade que a gente tem que evoluir para um ponto que essas pautas não têm mais espaço. Agora, sobre a forma de discutir esporte, cara, de verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo. Ganha quem consegue ser mais profissional.
Às vezes eu vejo uma molecada mais nova, assim, é muito doido, né, cara? A gente tá em rede social, assim, às vezes eu me sinto até meio velho dentro de rede social, vou fazer 29 esse ano, molecada de 18, 19, até antes, de menos de 18 anos. Eu já fui esse cara, só não tinha essa audiência toda que a galera tá tendo. E aí a pessoa constrói um conteúdo de uma determinada maneira e o objetivo dela é ser comentarista na TV, por exemplo, num jogo. E falou, cara, mas será que uma coisa bate com a outra? Tipo, você emitindo esse tipo de opinião sensacionalista na hora e rigoroso e tudo é 8 ou 80, com tá lá na TV com pessoas que cada vez eu acho que estão se tornando mais ponderadas. Estão querendo entender mais do jogo, estão querendo discutir com outro nível de profundidade. Pode ter o lado da resenha também, mas que só resenha eu acho que não se sustenta. Mesmo GE TV, Casé TV, estão tentando agregar com outras maneiras de discutir, com seriedade, com respeito. Então acho que tem muito espaço. Tem mais espaço, inclusive, para quem é mais ponderado do que para quem é agressivo demais. Por mais que quem é agressivo demais no primeiro momento parece que vai ter mais vitória, né? Vai ter mais número, vai ter mais patrocinador e tal. Mas é um caminho para mim que me parece até sem volta. Ah, vou nesse caminho aqui mais desesperado, mas depois se eu quiser ir para TV, não sei se eu vou ser muito bem recebido. Se eu quiser ir para outros caminhos, jornal, rádio, talvez rádio ainda esteja um pouquinho diferente, mas é a forma que eu enxergo. Você acha que até que ponto a qualidade do debate ela aumentou mesmo? Porque eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Você falou aí sobre a questão da agressividade. E, de fato, a agressividade, em muitos momentos, ela está direcionada a um nicho específico de criadores. E a gente sabe muito bem qual é esse nicho. Agora, o que eu percebo particularmente falando nas grandes mídias, ou até mesmo naqueles que são comunicadores independentes, digamos assim, é uma certa agressividade meio passiva, sabe? Não é quando você é tão contundente, você não pede diretamente a demissão do treinador, você não diz que o trabalho é uma grande porcaria e nem chama os jogadores de vagabundos acomodados. Mas você começa a delimitar quais são as opções para o futuro. Será que o trabalho do Felipe Luiz vai até junho? Será que Felipe Luiz demitir agora ou demitir depois é melhor? Será que o Dorival no Corinthians, sabe? Você começa a restringir as opções e não necessariamente você precisa ser agressivo, mas você começa a monopolizar, digamos assim, o debate para aquilo que você acredita ser o ideal de uma maneira um pouco mais suave. Até que ponto você acha que essa qualidade no debate ela aumentou mesmo? Porque, assim, eu percebo que em muitos momentos a gente está se posicionando bem com relação a algumas coisas, mas sobre futebol eu ainda acho que falta um pouco de contextualização. Por exemplo, eu acho que é muito difícil você debater futebol no Brasil sem você falar do calendário. E a gente percebe muita gente entrando nesse tema, né? A gente faz as análises sem a contextualização. Até que ponto você não considera que isso também ficou um pouco mais disfarçado pela agressividade um pouco mais passiva? Cara, a escolha de pautas por si só, ela já é uma opinião, né? Já é se posicionar. E acho que assim, talvez excelente questionamento assim que você traz. Levantar essas hipóteses, trazer essas pautas, trazer essas opções, instigar o torcedor do outro lado. Isso existe. Tenho dúvidas até que ponto que existe mais ou menos. Ao mesmo tempo, o jornalismo ele nunca foi tão acessível, o que é bom e ruim, né? O nível de responsabilidade, cara, qualquer um hoje consegue criar um canal e falar o absurdo que quiser, construir uma audiência, às vezes, a partir disso, e aí? E ao mesmo tempo, é complicado porque eu vivo dentro de uma bolha, e às vezes eu confesso que eu até escolho um pouco viver dentro dessa bolha, sabe? Porque, cara, dentro do meu meio, parece que tá se tornando um pouco mais profissional, as pessoas um pouco mais ponderadas, mas aí quando eu vou no estádio, por exemplo, eu vejo que não é muito bem por aí. E aí eu fico pensando, tá, mas por que as pessoas têm essa opinião, cara? Alguém colocou isso na cabeça delas porque elas não sabem nem defender a própria opinião. Elas estão gritando aqui o coro, elas estão às vezes vendo o jogo no estádio com o radinho, e no radinho tem alguém fazendo a cabeça dela ali, intencionalmente ou não. Às vezes a pessoa também foi feita a cabeça de alguma maneira, sabe? Então, é difícil dizer isso. Se realmente está virando um negócio mais ponderado, mais racional. Eu acho que tem mais pessoas na imprensa tentando. Mas em compensação tem mais pessoas também jogando contra, porque a gente tem mais pessoas nesse meio, cara. É muito doido, é muito doido. E o público, uma parte do público tá mais criteriosa, mas ainda é uma minoria. Sem dúvida nenhuma é uma minoria. Pode ver, cara, qualquer ambiente aí, a gente pode estar discutindo. Às vezes a gente fica até meio sem graça. Tipo assim, você chega num ambiente que não é um ambiente de debate de futebol, você chega num churrasco dos amigos e tal, alguém fala: pô, esse técnico aí é foda, né, cara? Não dá com ele. Aí você fala: porra, aqui eu vou comprar a briga? Ah, é mesmo, é foda mesmo.
E aí você só troca de assunto, tá ligado? E aí, outra, assim, eu sou um cara que gosto muito de trabalhar nesse ambiente aqui, ó. Meu escritóriozinho, meu cenário, dentro da minha casa, do meu jeito, lendo o que eu quero, emitindo a minha opinião do jeito que eu quero. E às vezes eu me blindo dentro de uma bolha também. Aí eu escolho fazer isso um pouco, porque dói um pouco sair dentro da bolha, sabe? Sair dessa bolha e querer ser o cara que vai estar todo em contato com o debate, com a discussão. O Marcos, que teve aqui, ele falou muito sobre isso, né? Na entrevista. Ele falou como ele gosta do debate. Eu já gostei, eu já fui esse cara. Hoje em dia, cara, eu tenho um fake no Twitter, que eu nunca publiquei nenhum tweet. O fake é foda falar, porque fake é uma palavra ruim, né? Eu tenho um perfil que ninguém conhece no Twitter, que eu nunca publiquei nenhum tweet, que eu sigo só contas sobre futebol do jeito que eu gosto de ouvir. É sobre análise de dados, principalmente conta gringa, assim, que não estão em outras redes sociais, não estão no Instagram, não estão no YouTube. Os caras mais cabeçudos, cara, os indianos que fica produzindo um monte de dashboard, malucaço de futebol e publica. Sigo só esses caras porque eu tento fugir do debate, porque já me fez muito mal pessoalmente, tá? Nesse meio de tudo é briga, tudo é debate. Então, São perfis de convidados muito diferentes, né? Se eu for traçar do primeiro ao terceiro episódio, tô no Marcos, que talvez seja o cara que mais se alimente do ele debate, adora. e não no sentido pejorativo nem nada do tipo. Até curto muito esse perfil do Marcos. No segundo, talvez eu tenha o mais meio termo de todos, que é o Kaique. Até conversei um pouco sobre isso, sobre essa questão de neutralidade, posicionamentos, em determinado momento se ele se cobrava acerca disso. E agora você, que talvez seja aquele que mais se questione perante a um lado ou outro. Pô, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço ali, nesse aspecto? Eu me Muito. posiciono, eu seguro? Muito, muito, muito. E eu acho que o grande motivador disso, cara, é o público do outro lado. Não para querer agradar todo mundo, mas é até que ponto que eu tô disposto a ouvir tais coisas que não vão fazer bem pra minha cabeça, sabe? Porque no fim do dia, velho, quem vai ter ansiedade, quem vai ficar chateado, quem vai ficar mal é a gente. Várias vezes eu já publiquei algum post e falei, não vou ler os comentários. Esse, por exemplo, que eu comentei da arbitragem da Daiane Muniz no São Paulo e Bragantino, eu falei, vou publicar e não vou ler os comentários. Pergunta se eu consegui. Porra nenhuma, li os comentários, tudo, e aí fica ansioso, aí fica puto, e fala, pô, a sociedade tá indo pra um lugar completamente maluco, cara. É, mas aí a gente se pergunta, se questiona, fico na bolha, até que ponto que eu não fico. É, eu gosto de me posicionar, mas acho que nem sempre, às vezes, eu tô disposto a ouvir algumas coisas, sabe? Eu tô disposto a ouvir o que é racional, ou o que pelo menos tenta ser. O que não se propõe a ser, de verdade, acho que não tenho nem interesse, assim. Bom, Jorge Sampaoli, Fernando Diniz, Osório e hoje o Felipe É, Luiz. Chegamos à é. quarta demissão de E treinadores contando. na elite do futebol brasileiro. E hoje ainda é dia 3 de março. 3 de março, terceiro mês do ano e o início do terceiro mês do ano. Não é que a gente está chegando no final do terceiro mês. Estamos no início. Como é que você observa esse cenário, cara? E de que forma você acredita que a comunicação, de maneira geral, seja no digital, seja na imprensa, seja nos influenciadores, por vezes, né, que também estão inseridos nisso, de que forma essas pessoas elas podem ser utilizadas como uma ferramenta de elucidação no debate, para a gente conseguir melhorar esse nível e tentar trazer um pouco mais de racionalidade acerca disso tudo que está acontecendo no futebol brasileiro? Acho que é um papel fundamental, cara. Fundamental, assim. Quem quer se posicionar e quem tem opiniões a favor de longo prazo, a favor de profissionalismo, vai, a favor de boas práticas de gestão em todos os aspectos. É um excelente companheiro na briga, sabe? É, e tem um papel importante porque é isso que molda a opinião das pessoas. O formador de opinião, antes não tinha o termo produtor de conteúdo, né? Falavam de formadores de opinião. E nada mais é do que isso, são os influenciadores. Também às vezes ganha um tom meio pejorativo, de influencer e tal, mas é isso, é o papel de poder influenciar as outras pessoas de olhar das maneiras do futebol como uma forma mais profissional. Quando a gente olha para um calendário, igual você falou, cara, da maneira com que está sendo, clubes que tiveram menos de 30 dias para se preparar, clubes que no final de dezembro, meio para o final de dezembro, estavam no Catar, estavam jogando uma decisão de Copa do Brasil, no começo de janeiro já terem que estar performando num campeonato estadual, que no fim das contas tem valor, mas não tem, o torcedor não se decidiu ainda se tem valor ou não tem, se ganha é pouco demais, se perde é grande demais. É, nesse aspecto, putz, a discussão ela tem que existir e ela tem que estar cada vez mais em voga, assim. Para falar a verdade, eu nunca ouvi tanto se falar sobre continuidade de treinador.
Por isso que eu acredito que talvez o amadurecimento do debate realmente esteja acontecendo. Talvez esteja muito longe do que deveria ser, mas eu nunca ouvi se falar tanto sobre continuidade, sobre pessoas olharem e falar, pô, mas o Felipe Luiz, ele ganhou tudo, cara. A gente gosta dele, é um cara bom, é ídolo do clube, ganhou tudo, é por causa disso que vai demitir. Ao mesmo tempo, eu não lembro de outros casos de treinadores que fizeram isso, né? Que ganharam tudo, talvez 2022 com o Dorival, né? Que ganhou tudo ou muita coisa e nos primeiros meses do ano seguinte caiu, assim, na forma tão grotesca como foi essa. E aí eu fico em dúvida também até que ponto que a gente está evoluindo ou que é um negócio meio cíclico, meio maluco. Pô, eu achava que a gente estava evoluindo e quantos casos de racismo no futebol estão crescendo? A gente tem visto no Brasil e fora do Brasil também. Ou de gestão, pô, a gente está evoluindo, o Palmeiras está com o Abel Ferreira há muitos anos, ou alguns clubes estão tentando dar continuidade a certos trabalhos, né? O Mirassol está tentando, o Guanais acredita no processo Mirassol e decide ficar, o Vojvoda no Fortaleza durante muito tempo, o Rogério no Bahia, o Flamengo parecia que ia fazer, aí de repente, o castelo de cartas cai aí. E olha isso, a gente está falando de 4 técnicos de Série A em 2 meses de trabalho e contando, porque o Vojvoda não está bem no Santos. Eu acho que é questão, infelizmente, é questão de tempo. A gente sabe que isso vai acontecer em um momento ou outro. O Tite, no Cruzeiro, cara, eu olho e falo assim, eu quero que esse cara tenha continuidade de trabalho, não porque eu gosto do Tite, mas é porque o futebol ele tem que acontecer. E aí, nesse contexto, me parece que é questão de tempo. Se não é agora, é no meio do ano. Se não é no meio do ano, é no final do ano. É sempre empurrando com a barriga para frente. Eu não consigo ver um futuro próspero para o futebol brasileiro sem continuidade, sem manutenção de trabalho, sem desenvolvimento de ideias. Uma frase que eu gosto muito é que eu não conheço ninguém hoje mais capaz para desenvolver o Flamengo do que quem mais conhece o Flamengo. E não tem ninguém que mais conhece o Flamengo do que o Felipe Luiz. Entendeu? É o cara que está trabalhando hoje, é o cara que conhece os jogadores, ele sabe os problemas de perto e ele vai tentar combater os problemas de perto. Se chegar outro cara, talvez o resultado no curto prazo seja melhor. Mas até esse cara chegar no ponto de conhecimento dentro do clube, seja de lógica do clube, de estrutura, quanto de dia a dia, ele vai precisar de pelo menos 1 ano e meio, que foi o que o Felipe Luiz teve. E será que em 1 ano e meio ele também não vai estar na corda bamba para chegar outro cara? Pô, quem conhece mais dentro de um contexto, seja problemas, seja pontos positivos, do que um cara que está 5, 6, 7, 10 anos dentro de um time? É o cara que tá lá, velho, não tem jeito. E aí, o debate tá melhorando, mas, sei lá, cara, o caminho fácil ele ainda é muito sedutor, o caminho do traz o próximo, 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 que não aconteceu é sempre melhor. E as pessoas, elas têm a vaidade de não assumirem que elas estão erradas. Então, para assumir que elas não estão erradas, elas são capazes de torcer contra o próprio clube. Eu tô vendo isso acontecer em BH, cara. O Cruzeiro engatou agora. É uma sequência de começo de ano? É uma sequência de começo de ano, mas o que o Cruzeiro poderia fazer? Poderia estar melhor no Brasileiro? Poderia. Mas, cara, não tá esse caos todo. São 6 jogos de invencibilidade nessa altura. E a torcida tá completamente insatisfeita. E a minha grande suspeita estão insatisfeitos por influência de certas pessoas que não assumem que elas podem estar erradas, porque elas foram contra o trabalho do Tite lá no começo, e elas não podem dar o braço a torcer agora e falar, o negócio tá começando a entrar nos trilhos. Não, 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 não. Ganhou, jogando bem, contra o Pouso Alegre, mas foi só 1-0, não, tem que ser mais. Não é tão onde é treinador, é tão onde que é jogador. Mas empatou com o Corinthians, empatou amassando o Corinthians e tomou um empate quando teve um jogador expulso, cara. E o contexto no meio disso tudo? A pessoa, ela não, é a vaidade, assim, acho que é o que mais move, eu não acredito que existe uma influência de vamos mudar a opinião. É a vaidade, no geral, das pessoas de não querer admitir que tá errado, porque isso, teoricamente, vai descredibilizar ela. Para mim, muito pelo contrário. Se eu defendi uma opinião e de repente eu mudo de opinião, e eu admito isso, pô, isso mostra que eu sou uma pessoa madura num contexto de debate, sabe? E que eu tô realmente expressando o que eu acredito. E não o que mais faz sentido racionalmente para mim, e não o que me convém naquele contexto. E aí isso é do jornalista, e isso passa pro torcedor. Porque o torcedor, ele brigou com um amigo, brigou com um parente dentro de casa para defender ou para chutar o determinado treinador ou determinada opinião. E agora, ele vai voltar com o rabinho entre as pernas e falar, desculpa, eu estava errado. Que faça. Aí você falou no começo uma parada que é muito legal, assim, que a sociedade é reflexo do futebol. Aliás, o futebol é reflexo da sociedade, isso a gente discute pra caramba, mas eu também acho que a sociedade é reflexo do futebol, cara. Ainda mais num país como o Brasil, que é tão fanático por futebol há dezenas de anos. A gente leva tudo como futebol também. É o inimigo, é o oposto, é o lado, é o time, e isso serve para política, isso serve para vários contextos. E que eu não posso chegar e admitir para o meu rival que o time dele é melhor do que o meu, que o time dele tá melhor do que o meu. Eu tenho que descredibilizar primeiro para depois falar. Ou no pior dos casos, falar, a gente tá fudido junto, né, cara? Agora falar que eu tô fudido e meu rival tá bem, nem fudendo que eu vou fazer. Ou então que eu tinha uma opinião, eu tenho essa opinião muito forte, eu briguei com as pessoas por conta disso.
porque assume a postura de futebol, né? Ou do futebol que existe, não do futebol ideal. Eu briguei com as pessoas, não vou dar o passinho pra trás pra admitir, não, cara. Eu prefiro ver o Tite cair aí antes dele do que eu. E aí vem o próximo, aí no próximo talvez eu seja um pouquinho mais ponderado. Mas aí tem o jornalista aqui no ouvido dele. Esse é foda, esse cara é foda, vamos dar tempo pra ele. Aí beleza. Principalmente quando é estrangeiro, né? Então vamos dar tempo, vamos dar tempo. Aí quando esse cara que tá aqui no ouvido fala: não, 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 não. Agora ele passou dos limites. Ele colocou o craque do time no banco. Opa, agora eu tenho no que me abraçar de novo. Tenho uma opinião pra defender e por aí vai, velho. Então, assim, sei lá se dá pra ficar otimista ou pessimista. Dentro da bolha eu fico otimista. Quando eu boto a cabecinha pra fora, eu fico, nossa, eu falo, nossa, tá pior do que eu imaginava. Falando especificamente da demissão do Felipe Luiz, que aconteceu hoje pela manhã, de madrugada, né? Parada meio bizarra. O início da temporada do Flamengo foi um início de temporada ruim. Acredito que isso é Sim. um fato irrefutável. Mas até que ponto demitir o treinador, que é o atual campeão da América e do Brasil no ano anterior, é a solução para um início de temporada ruim sob vários aspectos, não só do rendimento técnico da equipe dentro do campo? Como que você analisa esse cenário do Flamengo e a demissão do Felipe Luiz para o ano de 2026? Pra mim, assim, sempre que a gente fala de futebol, a gente tem que falar sobre as 4 esferas do jogo, né? Não tem como, técnico, tático, físico, psicológico. É impossível a gente falar sobre isso. É, E aí, de novo, talvez até naquela minha ideia meio processual, eu vou meio que passando a tesourinha e falando, opa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Cara, taticamente, é o mesmo treinador, talvez com as mesmas ideias, talvez testando coisas novas. Confesso que não acompanhei tão de perto o Flamengo como eu gostaria, principalmente nos jogos ruins. Os que eu assisti eu até gostei, pra falar a verdade. Mesmo que o resultado não tenha sido 100% positivo. É... Quando a gente olha por essa esfera tática, a gente tem que entender que o início de ano é o momento de testar coisa nova também. É o momento de errar, é o momento de tentar, é o momento de ver se a ideia do ano anterior funciona ainda, se ela não funciona mais, e se ela não funciona mais, procurar novas alternativas, se o meu time já está começando a ser conhecido demais, a forma de jogar e os adversários estão se adaptando, porque existe esse movimento no mundo inteiro de cultura e contra-cultura, assim, de um combatendo o outro, e o futebol vai girando nesse sentido. Então o momento de testar taticamente é esse, é o momento de errar é esse. Tecnicamente, a gente tem que sair do treinador e a gente tem que olhar para dentro do, do ambiente dos atletas mesmo. Eu acho que o torcedor ele também não conhece muito como funciona e isso também é responsabilidade do clube, assim. Quando o cara tá perdendo gol, é falta de treino de finalização. Cara, certas etapas no nível competitivo muito alto, elas deixam de ser tão relevantes, assim. Treino de fundamento, treino de passe, treino de finalização para um elenco do nível do Flamengo, com o calendário que a gente tem, não vai ser a prática mais recorrente do mundo e nem precisa ser, sabe? Nenhum ambiente profissional e de alto nível do futebol, isso vai ser a prioridade número 1. Então aí beleza, aí é saber por onde que a gente vai comprar as brigas. É culpa do Felipe Luiz, o jogador tal ter perdido o gol, o jogador tal ter falhado, ter cometido um pênalti? Tenho minhas dúvidas. Mentalmente, eu não tenho dúvidas que o maior desafio um dos maiores desafios que existe dentro do futebol é manter um clube vitorioso com a mentalidade de campeão e não fazer relaxar. No livro do Guardiola Confidencial, ele fala um pouco sobre isso, né? Que quando ele chega no Bayern, o Bayern campeão de tríplice coroa e que esse era o grande desafio dele. Convenhamos, né, cara? Qualquer cara que assumisse o Bayern naquela altura seria um cara capaz de fazer o time performar, ainda mais dentro de uma liga como a Bundesliga, assim. Seja o Heinz, seja o Tuchel, seja o Nagelsmann, seja o Guardiola, como foi naquele contexto, o Ancelotti, como foi depois. Cara, todos esses caras são capazes. Então, mental é um trabalho que tem que ser feito também. E fisicamente, eu não tenho a mínima dúvida que o Flamengo não tá apto fisicamente. Porque para estar apto fisicamente em outubro, novembro, ele não pode estar 100% agora. É uma questão lógica, fisiológica, biológica do ser humano. E aí eu costumo falar frequentemente essa frase, né? O grande mal do início de temporada é que ele vem depois do final da temporada. Que é quando o time geralmente está no melhor nível dele, cara. No melhor nível físico, no melhor nível mental, no melhor nível técnico, para os times que estão bem, é claro. Melhor nível tático, tá todo mundo brigando por um objetivo, tá tudo parecendo muito próximo, as equipes estão realmente envolvidas naquilo, que depois é um momento natural de relaxamento, que para você tá lá no final do ano bem, você precisa talvez abrir mão de algumas lutas aqui, seja do estadual, seja quando o Felipe Luiz abriu mão de brigar pela Copa do Brasil e ir com o time reserva, fala, gente, vou escolher minhas batalhas, né? Não tem como eu brigar por tudo. E aí a gente olha, por exemplo, o que mais se fala, às vezes até durante nosso papo aqui já foi até oficializado ou ganhou mais força a contratação do Leonardo Jardim, né? Que fez um trabalho excelente no Cruzeiro no ano passado. E aí, para mim, o principal ponto é: contratam o Leonardo Jardim com a expectativa de superar o Felipe Luiz, porque se for de repetir o Felipe Luiz, mantém o Felipe Luiz, né? É de superar. Aí pode existir o argumento no meio dessa discussão de, pô,
O Felipe Luiz foi muito bem pelo elenco que tinha. O Leonardo Jardim, ele foi melhor do que o Felipe Luiz porque ele foi muito bem com um elenco muito pior. Mas aí a expectativa é que com um elenco melhor, ele ganhe o quê? Ele ganha o Brasileirão invicto, a Libertadores invicto e a Copa do Brasil invicto, porque o teto tá muito alto, cara. O teto tá aqui. O Jardim ele vai ter que ser aqui pra ir melhor? Dá pra fazer isso? Eu acho que não dá, cara. Talvez eventualmente aconteça, mas não porque é melhor, mas por eventualidades do jogo. Porque em determinada partida. É que eu nem lembro muito de derrotas do Flamengo no ano passado. Mas porque numa disputa de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o Wallace Ian acertou o pênalti ou não, sabe? E aí isso talvez proporcione um título a mais lá na frente. Ou talvez não também. E aí, quando olha depois todo o choque, né, de elenco, de modelo. O que fez a diretoria escolher o Jardim? É essa lógica de que ele foi melhor, ele foi muito bem com o elenco pior? Mas e aí, o elenco que ele tem hoje, o trabalho que ele fez? O Jardim teve, sei lá, eu nem gosto, essa estatística é engraçada, né, porque ela é a 12ª melhor posse de bola, ou sei lá, a 8ª pior posse de bola, não acho que é questão de melhor ou pior, mas só pra colocar em uma ordem. E a torcida do Flamengo vai ficar satisfeita de vendo o time entregar a bola contra o Fluminense num clássico? Contra o Corinthians e jogar só na transição? Não vai. O Flamengo tem que ganhar e tem que encantar. E o Jardim, ele vai fazer isso? Ah, o Jardim ele tem que jogar mais parecido com o Felipe Luiz. Então mantém o Felipe Luiz. Ah, o Flamengo vai se adaptar ao Jardim. Faz sentido tudo isso? Para daqui a 6 meses o ano demitir de novo? É muito louco, cara. Ao mesmo tempo que eu sou crente pra caramba, eu sou descrente pra caramba. Principalmente pelo tamanho do Flamengo. E tudo que ganhou, a representatividade que tem dentro da liga de influência. Aprofundando um pouco nesse tema que você levantou sobre Leonardo Jardim no Flamengo. É curioso, porque o Jardim no Cruzeiro, dentro disso que você citou, ele teve um percentual médio de posse de bola por jogo no Brasileirão ali de cerca de 47,5%, né? Menos de 50%, por vezes em algumas partidas até bem menos de 50%. Era um time letal em transições ofensivas rápidas, extremamente vertical, com um 9 rompedor, jogadores de muita velocidade pelos corredores externos do campo. E as maiores dificuldades do Cruzeiro do Jardim na temporada passada foram justamente em jogos que o Cruzeiro foi obrigado a ter mais posse de bola retida para si e desmontar defesas mais fechadas. Como que a gente explica o processo de contratação de treinadores no futebol brasileiro, observando que grande parte dos responsáveis pelas contratações ou demissões de alguém, eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo? Não explica, cara. Eu acho que a verdade não explica. Imagina, você citou o Jardim, é um excelente exemplo dos jogos, né? Que os jogos com mais dificuldade foram os jogos com mais posse. Cruzeiro e Santos, Cruzeiro e Ceará, os dois em casa no Mineirão, Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil. Perfeito. Perfeito. E aí é até curioso, assim, só abrindo um parênteses bem rápido. O Tite, ele tá enfrentando um contexto num começo de ano que o Jardim não enfrentou, porque o Jardim ele assume na semifinal do Mineiro. Ele assume a partir de um momento em que o Cruzeiro teria a possibilidade de jogar contra adversários que iam querer propor o jogo no Campeonato Brasileiro e poder jogar em transição e ser bem sucedido assim. Dentro do Campeonato Mineiro não dá pra fazer isso. Não dá pra você jogar de forma reativa contra o Betim, contra o Democrata, contra o Pouso Alegre. Esses times não vão sair pro jogo, sabe? E aí, será que o Jardim performaria nesse cenário? Não sei. E aí, voltando a falar assim do ambiente de escolha de treinador, de certa forma é muito populista, né, cara? É muito populista. Vamos jogar aí. Quem que é o nome que a torcida vai aceitar? Tem que ser um nome campeão. Tão campeão quanto o Felipe Luiz, só o Abel Ferreira. Não tem outro. Ou Filipão e Lucha, né? Que aí já não são mais aceitos. Cara, chegou num ponto tão caricato pra mim que o Flamengo ele tem um fantasma do Jorge Jesus, né? Gigantesco esse fantasma. Só que, e aí? Aí você olha e fala assim, vamos contratar o Jorge Jesus de volta. Por quê? Porque ele ganhou o Brasileiro e a Libertadores. O Felipe Luiz acabou de ganhar os dois também, entendeu? Então por que vai demitir um? Você demitiria o Jesus na mesma situação? E aí eu pego o contexto muito curioso, cara, do Galo. 2024, o Filipão termina o Brasileirão em 2023, ele briga por título até a última rodada, né? Com possibilidade de título até a última rodada. Começou mal, mas depois foi se recuperando. E aí chega no começo do ano e vaza um PowerPoint, uma apresentação, um PDF, do estudo para a escolha do próximo treinador. E dentre vários estudos, o nome ideal seria do Gabriel Milito, que estava naquela altura no Argentino Júnior. E todo mundo olhou e falou assim, pô, cara, maneiro. O clube foi para uma ótica profissional. Escolheu, definiu quais são as características, quais os indicadores que quer acompanhar, selecionou quais treinadores eram factíveis de serem contratados e chegou no Gabriel Milito, ele chegou e fez um trabalho bom. Acho que a torcida do Atlético considera que sim. Bateu em 2 finais, por mais que tenha perdido as 2. E aí 2024, aí ele pede para sair, com a diretoria também não estava satisfeito, o time brigando contra o rebaixamento no Brasileiro, sai.
Chega começo de 2025, quem que chega? O Cuca. Então, o Cuca, que é o treinador que é o grande fantasma, ou pelo menos era o grande fantasma do Atlético Mineiro, pelos títulos que conquistou, e aí a lógica teve um estudo grande para trazer o Milito, mas para trazer o sucessor vamos no que a torcida gosta, vamos no que já deu certo no passado. Sai o Cuca, chega o Sampaoli. Também, a princípio, sem grandes estudos. Foram na pressão da torcida e na lógica de trazer. E eu sou fã do Sampaoli, tá? Mas foram na pressão da torcida e no movimento do que foi em 2020 e 2021. Aí cai o Sampaoli, vamos no Eduardo Domingues, que nada tem a ver com o Sampaoli, com uma proposta completamente diferente. Cara, onde está esse PowerPoint? Aonde que se perdeu o PowerPoint no meio do caminho, o estudo, a lógica? Vamos no conveniente, vamos no populismo aqui? E aí é complicado, cara, porque é muita coisa que acontece. E a minha grande crítica às diretorias do futebol brasileiro tem o lado do profissionalismo, mas tem o lado que muitas vezes são profissionais, são gestores de fato, principalmente com o movimento de SAFs agora, mas não estarem dispostas a bater de frente com a torcida e bancar suas decisões. Amigão, contratou o Tite no começo do ano, você tinha uma convicção porque você fez isso, né? Então vamos explicar, vamos trazer a convicção, vamos defender isso publicamente, vamos bancar e falar, gente, a gente contratou o Tite e se a gente ganhar ou perder o Mineiro, o Mineiro é pré-temporada, a gente não tá nem aí pra isso. Se você tinha essa convicção no começo do ano, depois que a torcida foi lá na frente do CT e fez uma manifestação, você não pode mudar de opinião nesse sentido, sabe? Você tem que ter a convicção. E eu queria muito, eu já pensei em fazer isso e nunca tomei essa iniciativa, eu queria muito que os clubes fazem muito entre aspas, mas eu queria que os produtores de conteúdo muito influente fizessem, que seria um alinhamento de expectativas com a torcida no começo do ano. Eu queria ver um grande influenciador do Galo, do Cruzeiro, do Inter, do Flamengo, do Vasco, chegar e falar, galera, qual que é o nosso alinhamento de expectativa? Nosso alinhamento de expectativa vamos jogar o estadual como pré-temporada, não estamos satisfeitos com, independente do resultado, pode fazer o que quiser. Supercopa, Recopa, também a gente não tem tanto interesse não, cara. O que acontecer ali é pré-temporada. O Campeonato Brasileiro, a gente espera que até o final do primeiro turno a gente esteja no top 3 times do campeonato. Até o final do segundo turno, a gente espera que a gente esteja no top 3, top 2. E a gente sabe que vai existir uma oscilação dentro disso. Pô, Libertadores, o nosso objetivo é ser campeão. Só que, se a gente chegar num mata-mata e enfrentar um dos postulantes ao título em qualquer uma das fases, oitavas, quartas, semi, a gente aceita, entre aspas, uma eliminação. Copa do Brasil, idem. E virar um compromisso público e manter isso ao longo da temporada. Até para chegar no meio do ano e falar, pô, galera, nossa expectativa era top 3 de Brasileirão, nosso time tá em sexto. Realmente, acho que é o momento da gente trocar de treinador, porque não tá cumprindo com as nossas expectativas. Ou então até avaliar, né? E aí, a culpa é do treinador? A culpa não é do treinador? Esquece, nunca vai acontecer isso. Fernando Diniz, esses dias você me marcou num comentário no Instagram, num corte onde você falou sobre o Diniz, e dali eu pensei que seria um bom tema pra gente desenvolver aqui no nosso papo. Eu acredito que as críticas, elas cabem para qualquer treinador, qualquer trabalho. Mas as críticas ao Diniz, além de um pouco desproporcionais em inúmeros aspectos, elas muitas vezes carecem de sentido. Elas não conversam com a realidade do campo e bola. Mas antes da gente desenvolver isso, como é que você enxerga a figura do Fernando Diniz? Esse corte foi até engraçado, cara, porque eu postei ele, aí depois eu pensei, não sei se eu devia ter postado, não sei se foi um corte muito pequeno, que, tipo, resume uma parada que é muito, muito maior, é legal você ter perguntado disso, porque eu acho que é uma oportunidade de trazer a luz de novo, assim. Cara, acima de tudo, eu admiro muito a figura do Diniz, admiro muito quem tem coragem de fazer o diferente e quem é convicto das suas ideias e de que esse é o melhor caminho para chegar à vitória, chegar ao gol, chegar ao entretenimento, ao encantamento, sabe? Independente da forma de jogar, se é a forma do Diniz, se é a forma do Sampaoli, se é a forma do Guardiola, vários treinadores extremamente convictos aí, ainda que tenham as suas oscilações e trocas de modelo ao longo de um trabalho. Acima de tudo, cara, admiração pra caramba, querer fazer o diferente. Onde mais me incomoda um pouco, assim, talvez o lado, eu até conversei com o Marcos recentemente sobre isso, que é talvez um excesso de ortodoxia, assim, de convicção na parada. É até meio paradoxal, né? É muito convicto e eu admiro isso, ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, pega leve que eu acho que tá passando um pouco do limite. O Marcos trouxe um exemplo, né? Que às vezes o Diniz ele tá tão focado em recuperar um jogador que ele deixa o coletivo de lado. Na minha prioridade é recuperar esse cara. E às vezes às vezes ele quer mais do que o cara, entendeu? E às vezes vira esse trabalho mais assim, ou então se chegar numa entrevista, uma coletiva, e de tanta convicção que você tem, você extrapolar um pouco o limite. Né? Eu lembro uma das últimas coletivas dele, a última coletiva no Campeonato Brasileiro dele pelo Cruzeiro, ele extrapolou o limite total, assim.
dentro de toda essa convicção e esse ânimo que ele tem muito exacerbado. Dentro de campo, em alguns momentos, por mais que o Marcos até me corrigiu, assim, quando eu fui trocar ideia com ele, por mais que o Diniz tenha variado bastante o trabalho, me parece também meio paradoxal num certo sentido de meu objetivo é dar liberdade para o jogador. É que o jogador ele esteja dentro da essência do que é o futebol brasileiro, e a gente pode discutir se isso realmente existe ou não, ou de determinada construção histórica daquele jogador. Só que talvez eu queira mais do que o jogador fazer isso. Talvez eu queira mais resgatar o futebol de rua e a liberdade do que o jogador dentro de campo. O jogador ele tem direito também de se expressar, e não, eu não quero ser o jogador do futebol tradicional, genioso, criativo, driblador, que entretém, que tem um jogo bonito. Talvez o cara seja um pouco mais pragmático. E dentro desse contexto, por que tem que ser tão impositivo uma ideia de liberdade, sabe? E, de novo, a partir do momento em que ele é o treinador, ele, para mim, tem a última palavra. E se ele quer fazer isso, independente se o jogador quer ser pragmático ou não, o jogador tem que se adaptar ao modelo de trabalho. Só que eu acho que existe um pouco essa briga lógica entre liberdade e escolha de modelo. Eu acredito que é um paradoxo muito grande mesmo. Inclusive, eu debati com o Marcos recentemente sobre essa questão de você ter um Fluminense do Zubeldia, que claramente parte de uma lógica mais posicional, só que a organização do Fluminense do Zubeldia, em muitos momentos, ela é a partir da função e característica do jogador, e o Diniz, que bebe de uma fonte funcional e justamente do que você disse sobre essa questão da liberdade do jogador, mas ele aplicar isso de uma maneira mais coletivista, né? Colocando aquilo ali como algo maior dentro das ideias do time. Mas sobre essa questão das críticas, e por que eu falo que eu acredito que em muitos momentos essas críticas elas carecem de sentido? Porque se você observar, eu até comentei num post aleatório esses dias, não vou me lembrar de quem que foi, um vídeo que apareceu aleatório para mim, eu acredito que muitas vezes as críticas elas partem de pessoas que não veem os jogos, mas que acabam ficando com a peixa do rótulo do treinador. Por exemplo, você vai falar da saída de bola do Diniz. É praticamente unanimidade de muita gente que vai criticar o Diniz falar da saída de bola, mas quantos treinadores na temporada 2025 não tomaram mais gols tentando sair curto do que o Vasco do Diniz, que fez muitos gols, inclusive saindo do goleiro, saindo com o Robert Renan, com o Cuesta, com o Léo Jardim. Quantos gols o Vasco fez conseguindo construir por baixo de uma maneira cadenciada e aglomerando jogadores no setor da bola? Eu vejo que a gente pega os rótulos e faz algumas críticas que carecem de total sentido, somente por uma questão de algo que a gente já falou no início do nosso papo, de simplificar a conversa, de levar para o torcedor aquilo que ele quer ouvir. O torcedor do Vasco está insatisfeito com o Diniz? Está insatisfeito com o Diniz. Então, vamos bater em pontos que a gente sabe que é mais fácil do torcedor do Vasco concordar, da gente saber que vai despertar um certo incômodo do torcedor vascaíno, do torcedor do Cruzeiro, do torcedor de quem quer que seja o time que o Diniz esteja à frente do comando, e o debate ele fica empobrecido, sabe? Eu acredito que se a gente debatesse um pouco mais a questão defensiva dos times de Diniz, talvez a gente estivesse levantando um ponto um pouco mais válido do que propriamente dizendo ficar nessa peixa da posse da bola, da saída curta, do jogo mais apoiado, que na maioria das vezes não é um problema, e na maioria das vezes, inclusive, esse jogo apoiado, essa saída curta, ela não é nem feita da mesma maneira em vários dos clubes. A saída de bola do Vasco e a forma como o Vasco constrói jogos, construiu, né, no caso, já que não é mais o comandante, ela é diametralmente oposta à saída de bola do Audax, do Fluminense, do próprio Cruzeiro. E eu acredito que a gente fica muito nessa rotulação e por isso que o debate ele fica um pouco mais empobrecido. Taticamente, dentro de campo, o que você observa de maneira mais negativa desses times do Diniz? Assim, qual que é a questão tática que você acredita que seja um denominador comum para que os trabalhos, em muitos momentos, eles acabem dando errado? É curioso o que você falou mesmo, assim, eu não acho que esse excesso de posse, por mais que eu tenha feito essa crítica anterior, assim, eu não acho que esse é o problema, sabe? Os gols sofridos, assim, pra mim são minorias, são consequência que poderiam acontecer de outras formas. O time que também faz uma saída um pouco mais alongada vai tomar o gol de transição. O Flamengo, muitas vezes, extremamente posicional, quantas vezes não tomou gol em erro de saída de bola por um excesso de confiança dos zagueiros ou do goleiro também. Então, assim, isso daí é inerente ao jogo, cara. Acho que quem quer dominar o jogo, quem quer dominar o jogo pela posse, pela construção curta, que o torcedor no dia a dia gosta, cara. O torcedor gosta de posse, o torcedor gosta de dominar, o torcedor gosta de atrair, superar. Só quando dá certo. Quando dá errado, não. Agora, olhando para os times do Diniz, cara, eu vejo alguns problemas, assim, porque também é difícil falar, né, que acompanha o Diniz durante toda a carreira. Poxa, é muito ingrato olhar e falar que a transição defensiva, por exemplo, que em alguns momentos para mim foi o problema do Diniz no Vasco,
Eu não consigo olhar e falar que isso acompanhou o Diniz durante toda a carreira dele. No Cruzeiro também eu já não acho que esse foi o grande problema. Eu acho que talvez tenha sido algumas dinâmicas até em organização defensiva que não funcionaram tão bem. E em conclusão, porque às vezes o Cruzeiro até criava oportunidades e não concluía tão bem. O São Paulo do Diniz também foi muita vítima disso, e eu tenho dúvidas até que ponto que isso é culpa do treinador. Mas, acima de tudo, assim, eu admiro o trabalho, cara. Eu acho que tá meio... É difícil falar assim, isso eu não gosto do trabalho do Diniz. O que eu não gosto talvez seja esse excesso de posicionamento em alguns pontos. Mas eu mais gosto do que desgosto. Mais admiro do que não gosto. Acho que eu prefiro ter um personagem desse do que um personagem blasé, assim, meio sem graça e que não se posiciona e que não escolhe onde vai estar, e que não fala o que pensa e que não exerce o que pensa. Eu prefiro. Claro que é escolha também. Minha opinião não acho que tem certo ou errado. E aí é até curioso, né? A grande opinião, você até comentou assim, poxa, aí o jornalista, o emissor de opinião fala, eu vou emitir o que é mais fácil para o torcedor e o que vai consumir melhor. Eu tenho dúvidas se esse raciocínio tão estruturado e tão lógico realmente passa na cabeça dessas pessoas. Ou se, no fundo, realmente ela não tem um nível de profundidade de debate que faz ela chegar por algum nível, algum sentido nessa conclusão. E aí ela repassa pra frente. Eu tenho dúvidas até que ponto que é racional de deixa eu influenciar o torcedor ali do outro lado. Eu acho que realmente o cara tá pensando assim, cara, esse Diniz é um merda, meu irmão. Essa saída de bola não funciona de jeito nenhum. Mas por que você acha que não? Porque não funciona. Ah, mas o Flamengo também errou muito saída de bola. Ah, não, mas o Flamengo é outro caso. O Diniz errou muito mais. Não, peguei os números aqui, ó. O Flamengo errou mais saída de bola do que o Vasco do Diniz e o Flamengo tem um elenco melhor. Ah, não, cara, mas é porque aí você tá pegando... Você tá errado. O cara não consegue formular suficientemente bem pra passar a opinião racional pra frente. Acho que é mais isso, e isso pra mim é mais crítico do que ser mal intencionado, sabe? Porque o cara mal intencionado, em algum momento a gente desmascara ele. O cara que não consegue exercitar o raciocínio e passa pra frente e é encarado como autoridade, esse cara daí, bicho, é difícil de desmantelar um camarada desse. Igual eu tava vendo esses debates 30 contra 1, né, que tá rolando. Como é que você discute com um terraplanista que se na última linha ele fala mas isso daí é manipulação das grandes mídias. Isso daí, bicho, é que te ensinaram errado. Não tem como passar disso. Ah, porque estão te enganando. Não tem como você passar desse nível se todo argumento que traz é invenção e manipulação. Então, para mim, vai nesse caminho. E para mim, a frase mais irônica do Diniz, que falam sobre ele, é: o Diniz é muito engraçado. Ele sempre começa muito bem os trabalhos e depois cai e aí é demitido. Amigão, só existe um perfil de treinador que é demitido que não segue esse, que é o cara que começa mal e termina mal. Se o cara foi demitido, é óbvio que ele teve uma queda de desempenho antes de ser demitido, tá ligado? Talvez o Felipe Luiz aí não, mas ainda assim teve, sabe? Uma queda de rendimento, ou por um motivo extracampo. Começa bem e depois cai. Pô, você prefere o quê? Que comece mal e depois caia? Aí não existe, amigão. Tá ligado? Fora que também não é esse raciocínio tão estruturado. Às vezes não começa tão bem, melhora depois e piora depois e melhora de novo. E aí depois piora e aí sim é demitido. Ah, o Diniz, por algum motivo, se criou um ódio muito grande com ele no futebol brasileiro, que pra mim é irracional. Eu achei que até poderia melhorar depois do título da Libertadores, mas não parece que é o que acontece. Eu acredito que não há uma melhora, digamos assim, na relação do torcedor com o Diniz, justamente por ele não ser alguém que está muito interessado com esse utilitarismo colocado no futebol. Alguém quer ser útil no sentido de o torcedor quer ouvir isso, a grande mídia quer ouvir isso, os grandes treinadores da atualidade falam isso. Talvez no momento que eu ganhar eu possa falar sobre isso, mas ele ganha a Libertadores e ele abre a coletiva falando que o título da Libertadores é importante, mas o mais importante talvez tenha sido o John Kennedy ter conseguido vingar no futebol. E aí muitas vezes você olha para isso e pensa, porra, como assim ele não tá dando valor à conquista e à taça que tá ao lado dele? Eu acredito que isso faz parte também. E pegando o gancho do Diniz pra gente entrar num outro debate... Até só Diniz... uma última frase assim para amarrar, é que é engraçado, né, como é que os erros do Diniz são inerentes ao Diniz. Os erros dos outros treinadores não são inerentes a ele, são inerentes a um trabalho que foi ruim pontualmente ali. Se o Inter é eliminado de uma grande competição, errando a saída de bola com um treinador X, não é o treinador X que tem uma ideia ruim. Foi aquele trabalho que não deu certo. Se é o Diniz, aí, é o Diniz, não dá certo mesmo. Nossa, onde que você chegou, né, cara? Realmente, tá. Vale um estudo mais aprofundado do porquê se chegou nesse lugar. E pegando um pouco ele como gancho, ele é um treinador que muitas vezes é debatido taticamente, mas é um dos treinadores que pouco falam sobre isso, né? E tem várias entrevistas onde ele
dar a declaração de que para ele a parte tática não é a mais importante do jogo. Você acredita que nós entramos numa contramaré, digamos assim, no sentido de nós acreditávamos que para melhorar o debate do futebol brasileiro nós precisávamos aprofundar na parte tática. Mas, de maneira curiosa e paradoxal, a gente aprofundou tanto na parte tática que a gente esvaziou o debate. E a gente acredita que o futebol está resumido apenas à parte técnica e tática do jogo. Ah, sim, acho que sim, cara. E aí é engraçado, né? A gente, como produtor de conteúdo mais da área de tática, a gente toda hora é confrontado com isso. Poxa, mas se o técnico mudou a estratégia deu errado, a culpa é do técnico, a culpa é da tática. E aí as mesmas pessoas. E aí, obviamente, eu me coloco nisso porque a gente também vai se descobrindo, né? E vai descobrindo o meio, vai estudando e vai emitindo opinião. Que supervalorizaram a tática, hoje subvalorizam em algum momento. E às vezes subvalorizam de fato. Para mim tem uma importância gigantesca dentro do jogo, mas é o que às vezes eu digo com a galera nos comentários, assim. Comigo, depois que a bola rola, o nível de influência de um treinador, ele cai absurdamente. Imagina, né? Como é que o cara vai conseguir influenciar? Primeiro que a visão que ele tem do gramado é minimizadíssima. Quem já foi no estádio e ficou ali colado na grade tem uma visão muito parecida e você não consegue ver o outro lado direito, você não consegue ver as dinâmicas, os encaixes com a mesma qualidade. Talvez você vai influenciar mais num gesto técnico ou algum detalhe que você conseguiu perceber. Mas tem o analista lá em cima. Mas o analista não é o treinador, né, cara? Ainda que ele passe informação, o treinador que vai tomar a decisão. E acho que sim, é bem, bem louco isso mesmo. E é agora que existe esse reconhecimento da tática, talvez exista uma supervalorização dela. Por mais que quem supervaloriza não entenda a real função, o real uso, a real realidade assim, da tática. O que mais me irrita é quando alguém fala Flamengo não dá certo em 4-3-3, tem que ser 4-4-2. Amigão, pelo amor de Deus, velho. Tipo, a bola rola, isso daí vai embora, esses números vão embora, deixam de existir. Então, acho que sim, começou a se valorizar muito isso, começou a se esquecer do lado mental, do lado físico, do lado técnico, do lado individual do jogador e talvez da tática individual do atleta também. É o momento de romper, o momento de travar, a forma de finalizar, a forma do domínio. E aí se supervaloriza a figura do técnico. Quando ganha e quando perde. Quando ganha é o melhor, quando perde é o pior. Esse é um ponto que eu queria que a gente aprofundasse o debate. Eu sempre costumo perguntar para os convidados acerca da supervalorização dos treinadores. Eu acredito que isso é um caminho perigoso para o futebol, porque nenhum de nós cresceu querendo ver o duelo do Guardiola e do Mourinho na beira do campo. A gente vai para o estádio para ver o Messi jogar. A gente vai para o estádio para ver o Cristiano Ronaldo, o duelo dos dois. E em determinados momentos, a gente passou a não só falar sobre isso, mas a massificar esse discurso e envelopar ele dentro de uma embalagem de venda, de produto, de ideia de um treinador, o modelo do treinador, o que o treinador pensa. E esse protagonismo, eu não acredito que seja do treinador, nem se ele fizer força, nem se ele for o melhor de todos os tempos. Porque dentro de campo o jogo é dos jogadores. Se acredita que com o boom do digital, a valorização da parte tática do jogo, a hipervalorização, né? Porque a valorização ela é importante, principalmente para que a gente dissemine o conhecimento a partir da perspectiva tática do jogo, mas a hipervalorização disso e o boom das mídias sociais, do digital e desse discurso, ele deu ao treinador um papel de tomador de decisões, de protagonista que não é dele. Você acredita nisso? Eu acho que sim, mas eu não acho que é recente, tá? Eu acho que parece que é recente, mas eu não acho que é. Se a gente pega aí a história do futebol, vai mostrar que já existiram vários momentos assim. Eu tô até, cara, lendo um livro, acho que não tá aqui, senão eu botava a capa aqui pra galera ver. O Entre Linhas, né, do Michael Cox, eu acho. Putz, cara, eu não tava botando tanta fé no livro quando eu comecei, mas eu gostei bastante, assim, acabei a primeira parte falando do futebol holandês, e ele, em certa medida, ele lembra o futebol holandês da década de 80, 90, ali, talvez até um pouquinho antes, com o Cruyff como jogador. Fala muito do Cruyff, e aí existe hoje até essa supervalorização da figura do Cruyff, que eu começo a refletir, assim, depois de estudar mais, até que ponto que realmente se concretiza. E fala muito do Van Gaal, que é um cara tem suas semelhanças com o Cruyff, mas também tem outros lados muito mais ortodoxos ali, taticamente falando. Então, cara, desde a década de 90 já existia um pouco esse lado do trabalho do treinador de querer controlar a minúcia do jogo, sabe? Década de 80 ali com ele, inclusive, finalzinho da década de 80, começo de 90. Então, não acho que é um fenômeno recente. E eu só acho que a gente consegue superar essa fase, não falando menos de tática, mas falando mais de tática. Porque aí, só falando mais de tática, que a pessoa vai conseguir entender até onde o treinador consegue ter influência dentro desse meio. Quando a gente pega, por exemplo, postei um vídeo esses dias do gol do City contra o Leeds, né, que ele coloca 5 contra 5 na última linha
os jogadores começam a movimentar, abre o espaço, entra um sexto elemento, infiltrando e faz o gol. Isso daí é uma mistura, obviamente, de treinador com jogador dentro de campo. O jogador, espontaneamente, talvez ele nunca geraria esse 5 contra 5 na última linha. Talvez seja antinatural sair da bola, ir para fora do centro de jogo, para depois tomar a decisão, para depois potencializar o companheiro. Agora, dentro do centro de jogo, que é onde o Marmoush puxa o marcador e aponta para o Cherki aonde que a bola tem que entrar, e o Ait Nouri vê o espaço abrindo e ele vai infiltrar ali, isso daí já é a conexão interpessoal ali dentro do campo, sabe? É até a vantagem socioafetiva de certo ponto, por mais que não tenha tanto tempo jogando junto, assim, um jogador sair, apontar, o outro atacar, o passe entrar e o gol sair dessa forma. Para mim, a melhor visão que a gente tem, e só falando mais sobre tática que a gente consegue ir separando, porque eu acho que essa visão que a gente tem não é a que o grande público tem. O grande público que está começando a ser apresentado para a tática, talvez ele está indo no momento que a gente já esteve, de hipervalorização do treinador e de hipervalorização da tática. E a gente só abriu a cabeça porque a gente foi tão profundo que a gente olhou e falou: acho que esse ponto aqui não dá para controlar no nível que estão querendo controlar, não, ou que se diz que se controla. E aí você começa a ouvir mais treinador, mais jogador, mais tudo falando, e a cabeça vai abrindo. Para mim, cara, uma das melhores explicações, assim, é quando a gente fala de centro de jogo, né? A lógica de centro de jogo, o espaço mais de intervenção ali dentro e o espaço mais fora. E, cara, pra ter noção, assim, eu sou um cara péssimo de nomes técnicos e acadêmicos aí, mas é aquela lógica que você traça um círculo, assim, que tá próximo à bola, sim, o que não tá diretamente próximo e o círculo mais em volta. O em volta, o distante, é onde o treinador tem mais influência. É o ponta do lado oposto, é o que o zagueiro tá fazendo quando a bola tá com o atacante, a compactação ofensiva, é o que o volante faz quando a bola tá com o goleiro. Agora, dentro, próximo, a relação eu, bola, opositor direto, meu amigo, aí é individual. E o treinador ele pode, dentro de uma sessão de treino, querer influenciar e otimizar individualmente o que é o atleta. E aí é mais sobre tomada de decisão, perfilamento, gesto técnico, do que propriamente script, que propriamente ordem. Sempre que isso acontecer, faça isso. Não, é te dar repertório para que você consiga desenvolver. E aí, tanto a gente fala, né, do Diniz, de toda a liberdade que ele dá, o Diniz talvez seja o cara que melhor desenvolve o jogador dentro do centro de jogo, que mais dá recurso para o Martinelli ter a tranquilidade de que quando ele é pressionado pelas costas, ele fazer determinado momento, de que quando ele é pressionado, de quando ele não é pressionado, fazer outro, devolver o passe, dominar com determinada parte do pé, com determinada perna, e aí a partir disso a gente vai desenvolvendo. Eu acho que a gente só consegue chegar nesse nível de clareza quando a gente vai mais fundo na tática. E eu acho que a gente ainda vai chegar nesse lugar. Vai demorar mais do que eu gostaria, mas eu acho que a gente ainda vai chegar lá, tá ligado? É um ponto interessante. E muitas vezes os treinadores eles influenciam até mais no centro do que no epicentro mesmo, né? Ali na minúcia do gesto do jogador, essas questões elas são muito menos influenciadas pelo trabalho do treinador do que propriamente dizendo a gente acaba falando. Até seguindo nessa linhagem, você acredita que existe uma maré de falta de adaptabilidade do treinador aos jogadores que eles têm? Porque, por exemplo, a gente vê um mundo de treinadores que falam sobre as ideias que ele tem, sobre o modelo de jogo, sobre pressionar alto, sobre o bloco mais alto, sobre a posse da bola, mas em muitos momentos você chega em determinados lugares que você não vai conseguir executar aquilo. Você acha que falta essa sensibilidade para alguns, e eu uso dizer até para a maioria no cenário atual, de eu cheguei num lugar onde muitas vezes o lugar que eu cheguei aqui, os jogadores ganharam de um outro jeito. Tem um jogador aqui que o melhor momento dele era fazendo uma outra coisa, mas na minha cabeça o certo é ele fazer isso aqui e ele vai fazer porque eu sou, hierarquicamente falando, o comandante. O que você vê desse cenário no futebol atual? Cara, eu acho que não caminha tanto para esse sentido. Eu acho que existem essas figuras, não vou negar. Mas acho que mesmo essas figuras elas têm se tornado um pouco mais flexíveis. Talvez, por exemplo, de futebol brasileiro, o cara mais ortodoxo, assim, os dois mais, né? O Diniz e o Sampaoli, diametralmente opostos, assim. Não acho que são tão opostos. Eles têm o mesmo fim de maneiras diferentes. São mesmo figuras que em alguns momentos são flexíveis. Ou pelo menos precisam ser. E quando perdem ou quando se frustram, parecem até rever um pouco. Assim, essa última passagem de São Paulo pela Europa, Marselha, Rennes, enfim, Sevilha, já voltou para o Brasil com ideias bem diferentes, cara. Em alguns momentos defendendo com a linha de 5, sendo um pouco mais pragmático, procurando um pouco mais de transição. O Diniz mesmo na Libertadores 23, ele tem alguns momentos ali mais de transição, baixar um pouco mais o bloco, até se organizar de forma um pouquinho mais posicional quando o jogo pede. Então acho que existe, mas não é a maioria. E talvez seja mais contextual, talvez esse momento de chegada do treinador, o cara
se sente em algum momento mais influente do que ele deveria e ele quer trazer um peso disso, ou porque existe uma pressão que ele mude tudo que está acontecendo dentro do clube porque não deu certo. Mas para mim o maior símbolo de que não é exatamente assim é hoje o futebol europeu, principalmente a Premier League. Que a Premier League foi exaltada por muitos anos como sendo um campeonato extremamente técnico, extremamente tático. Tático acho que ainda é. Extremamente técnico, vistoso, que prioriza a posse. E hoje, em resposta ao que o jogo entrega, tem se tornado um jogo mais físico e mais rápido. E eles falam, poxa, mas por que a Premier League está em decadência, entre muitas aspas? Por que é o Arsenal do latereio? É o Arsenal da bola parada? É o City de um jogo direto, de um pivôzão do Haaland ou do Haaland rompendo nas costas da defesa? Porque o jogo mudou e o jogo está pedindo soluções diferentes. E aí a gente poderia falar que o Arteta e o Guardiola são os caras super convictos das ideias e grandes incentivadores do jogo de posição, assim, mais organizado, mais cadenciado. E hoje estão partindo por uma linha um pouco diferente, porque o jogo está pedindo soluções diferentes. E não à toa continuam sendo líder e vice-líder da Premier League, né? Então acho que existe essa figura, mas ela não é maioria como a galera pensa. As melhores estatísticas da rodada. Esse é um quadro novo que você lançou lá no Instagram. E eu percebo que o nome Melhores Estatísticas, ele é meio provocativo. Porque em muitos momentos a gente acaba utilizando dos dados das estatísticas de uma maneira muito aleatória, né? Descontextualizadas, só jogados lá. E usando muitas vezes como métrica para analisar. Eu costumo dizer que hoje em dia o pessoal usa o número para analisar o jogo. E não assiste o jogo para depois acabar sedimentando o pensamento e a análise com os números. Qual foi o seu intuito com a criação desse quadro lá no Instagram? Explica um pouquinho mais sobre ele. Cara, meu intuito inicial, assim, eu tenho todas as críticas também, análise por número. Nossa, às vezes me enche o saco, cara. Você abre o Instagram, a galera indicando o segundo reserva, sei lá, o titular do líder da segunda divisão da Argentina. Pô, pelo amor de Deus, cara, você nunca assistiu esse cara, tá ligado? Você pegou os números dele, viu que ele tem uma média alta de gols e, pô, tá indicando, cara. E ao mesmo tempo usam de métricas muito rasas, assim. E o meu objetivo inicial foi democratizar o acesso a algumas métricas que só existem em plataformas caras e pagas. Esse foi o meu objetivo inicial. Falar de média de gols, de passes longos, isso daí existe e tem nas principais ferramentas aí, SofaScore, 365, funciona super bem. Só que passes progressivos, muita gente nunca nem ouviu falar, cara. Roubadas de bola no campo de ataque, duelos ofensivos e duelos defensivos, qual que é a diferença disso? E aí eu falei, cara, eu tenho acesso a vários desses conduções, acesso a vários desses números e as pessoas não têm dimensão. Assim, eu falei, cara, eu consigo fazer uma parada legal. Mas se eu trouxer só os números da rodada, é pouco, né? Já tem aí, as grandes plataformas já publicam isso. Então a minha ideia inicial foi essa. E o nome foi realmente provocativo, assim, porque inicialmente era tipo as estatísticas mais diferentes da rodada, alguma coisa do tipo. Só que é muito grande, muito difícil de explicar. Aí eu falei, cara, eu vou jogar conforme toca a música. Vamos falar de melhores aqui. E aí, quando o cara abrir e rolar o carrosselzinho pro lado, ele vai falar, opa, que é isso de passes progressivos? E aí eu até tô devendo um pouco, talvez ser um pouquinho mais claro e democrático e explicativo no que são as métricas. Isso é um ponto que eu quero melhorar. Mas acho que surgiu principalmente dessa sede, assim, de conseguir entregar insumo e democratizar métricas mais profundas para o grande público. Copa do Mundo. Vamos próximo. Já estamos em março, chegando. Qual que é a sua expectativa para a Copa? Especificamente falando para a Copa, daqui a pouco a gente entra no tema Brasil, seleção brasileira, Ancelotti, convocação, possíveis convocados, Neymar, um tema que a gente vai falar, mas Copa do Mundo, qual é a sua expectativa para essa Copa do Mundo? Cara, pessoalmente, assim, acho que é a Copa que, taticamente, eu vou estar mais lúcido dentre todas as outras, e a Copa que eu vou ter uma oportunidade muito foda de acompanhar 100% dos jogos trabalhando. Na última Copa 2022 eu ainda não trabalhava com futebol. Até tentei ver a maior parte dos jogos, mas não dava. 2018 eu assisti todos os jogos. Fiz uma cirurgia na época, fiquei parado e tal, então tive esse privilégio de assistir todos os jogos, mas com uma visão muito menos lúcida sobre o que acontece dentro do campo. Hoje vai ser uma oportunidade muito legal e eu acho que vai ser uma Copa, principalmente com mais equipes, de um grande choque de ideias. A Eurocopa, para mim, a última que eu acompanhei cabo a rabo, praticamente todos os jogos, para mim já foi um grande choque de ideias. Equipes posicionais, organizadas, de ataques cadenciados, de muita circulação, entregando resultados incríveis. A Espanha talvez seja o maior resultado. A gente tendo um jogo muito maneiro assim, entre Espanha e Alemanha. Aliás, foi França e Alemanha, eu acho, né? De um lado do chaveamento eu sei que caiu França, Alemanha e Espanha. Então, assim, as grandes favoritas... Teve Espanha e Alemanha. Espanha e Alemanha teve também, que né? A Espanha elimina a Alemanha. Então, não teve esse jogo, não tô maluco. Então, assim, de ideia, foi isso mesmo. Ideias muito parecidas, jogando do mesmo lado. Em compensação, a gente vê
Do outro lado, teve o Inglaterra e Holanda, a Inglaterra extremamente posicional, a Holanda extremamente posicional, com a Inglaterra num jogo muito mais físico, que não foi dos mais bonitos durante toda a Euro, mas consegue chegar numa final. Alguns choques até de ideias bem grandes. Eu lembro de uma Alemanha e Escócia, que a Alemanha até goleia, mas assim, a Escócia montando uma linha de 6 jogadores praticamente e tentando fechar esse espaço que existe dentro da entrada da área. Eu vejo que a gente vai ter ainda mais recurso para ataques rápidos e ataques diretos, entendendo que isso como uma contraposição a ataques muito cadenciados, você consegue agredir mais rápido, ou contra pressões muito altas também. E isso de equipes pequenas, médias e grandes. Isso para mim vai ser muito incrível, assim. E ver como é que uma equipe que joga fechado vai jogar contra Curaçao, que também vai jogar fechado. Como que uma equipe que está acostumada a pressionar alto vai jogar contra uma França, que em alguns momentos vai ter ataques mais rápidos, rompendo nas costas da defesa, vai ceder esse espaço, não vai ceder? Então, choque de ideias para mim vai ser muito incrível. E a gente sempre fala de tendências pós grandes competições, em especial de seleções, e para mim a grande tendência que eu estou esperando é essa. A gente vê mais adaptações, assim, as vitórias para mim vão ser a favor das adaptações e não as convicções. Vai ganhar quem entendeu o contexto do jogo e se adaptar àquilo. Um momento de jogar baixo, um momento de jogar médio, um momento de jogar alto, um momento de ser cadenciado, um momento de ser direto. Essa é a minha grande aposta para a Copa. Eu acredito que as Copas, elas são, de certa forma, um reflexo daquilo que aconteceu durante os 4 anos até ela chegar. Você Sim. tem o ano de 2023, o ano de 24, o ano de 25 e o ano de 26, e acredito que a influência do início do ano, pré-Copa, é muito grande também. E aí, se a gente for parar para refletir, 18, a gente tinha o boom do posicional, digamos assim, né? Aquele time mais lento do 3-2-5, muita gente atacando assim, né? Na organização ofensiva mais posicional. Você teve em 2022 uma outra forma. Para mim, 22 ele é um início de contraponto ao posicional. Eu lembro de Portugal e Irã, por exemplo. E agora em 26, eu acredito que o que eu mais estou curioso para ver é justamente a forma como as equipes que buscam essa saída de bola mais apoiada, a partir de ideias mais posicionais, vão conseguir se desvencilhar de algo que eu vejo como uma tendência muito grande e está sendo muito falado, que é a marcação-pressão individual. Agora aquele homem a homem retornando, aqueles encaixes individuais para poder tirar o tempo e o espaço do portador da bola e constranger essa primeira fase de construção. Como é que você vê essa questão, essa tendência defensiva, mas não defensiva no sentido de estar um pouco mais acuado? Porque em dado momento a gente também viu essa tendência, né, de você, para poder estancar a sangria do jogo posicional, você se coloca com uma linha de 5 lá atrás, defesa compacta. Agora, essa marcação-pressão ela tá sendo feita de uma maneira que já foi feita antes, né? Uma revisitação ao passado, de uma maneira mais individual, os encaixes para constranger essa primeira fase de construção. Como que você enxerga esse cenário para a Copa do Mundo? Eu acho que uma coisa alimenta a outra, tá? Eu acho que os times que defendiam em bloco baixo, eles começam a pressionar um pouco mais alto. Com a ideia de ser um pouco mais efetivo também, talvez até recuperar mais próximo do gol, tentar pressionar, e não convidar tanto times que são bem posicionais para o seu campo, como também os times que são mais posicionais estão começando a flexibilizar, não só porque estão sendo pressionados mais alto, mas porque lá atrás eles enxergavam blocos com 10 jogadores atrás da linha da bola com muita dificuldade de romper. Então meio que um vai forçando o outro a todo momento e vou pressionar mais alto, então vou atacar mais rápido. Opa, eu vou agora defender em bloco médio. Pô, também não vou entregar tanto a bola, porque senão você num bloco baixo ali eu vou ter muita dificuldade de entrar. E eu acho que esse é o grande contraponto, essa é a grande briga da Copa do Mundo. Pressão alta contra times posicionais, cadenciados, pacientes, e que em algum momento o jogo vai ter que se inverter, você vai ter que entregar a bola para ter espaço, vai ter que atacar rápido para explorar as costas da defesa. O City, para mim, que, cara, querendo ou não, é quem, durante todas essas fases aí, 18, 22 e agora 26, é quem esteve sempre dentro do contexto de adaptação, o contexto de tática mundial, assim. E eu acho que vem nessa tendência a partir do momento que a gente vê um City cada vez mais vertical, um Arsenal cada vez mais vertical, um Barcelona, por mais que tenha sido muito posicional, Barcelona e Inter, para mim, na temporada passada, assim, é um brilho no olho do que é o futebol moderno hoje, que é um choque de ideias a todo momento, é linha baixa contra um ataque muito posicional, mas aí também é transição muito rápida nas costas da defesa, e é um tentando explorar o outro. É isso que eu vejo. Eu quero ver mais Inter e Barcelona, eu quero ver mais Inter e PSG, né? Vitória de um modelo, vitória de outro modelo, por que não? Eu quero ver mais City e Arsenal, que já teve várias faces nos últimos anos. A gente já viu o Arteta botar 10 atrás da linha da bola para ganhar ou empatar jogo, como a gente já viu o Arteta empurrar o City lá para trás e meter 4-1, recuperando a bola na saída de bola do City. A gente já viu o City fazendo gol com Savinho e Haaland, com poucos toques.
um dribla e solta pro outro na profundidade, em ataques rápidos. Pra mim vai ser a Copa do repertório. Quem melhor se adaptar vai levar, assim. E, de novo, né, sempre tem o efeito inesperado ali no meio dessa brincadeira, porque é mata-mata, né, cara? Mata-mata é uma lesão, um pênalti perdido, é um dia que acordou mal, que pode mudar tudo. E aí, falando sobre repertório e adaptabilidade, talvez a grande figura que personifique isso comanda a seleção brasileira. Carlo Sim. Ancelotti, talvez o treinador mais adaptável da história do futebol, a característica dos jogadores que ele tem ali à disposição. Nem sempre foi assim, ele inclusive relata sobre isso, mas como que você enxerga a seleção brasileira dele para essa Copa do Mundo? Quais são as suas expectativas, e especialmente no campo e bola perante aos jogadores que nós temos à disposição para a convocação? Hoje a gente tem uma briga muito grande, por exemplo, no ataque. Se a gente for listar aqui as possibilidades que nós temos, você vai listar Ryan, Pedro, Caio Jorge, Vitor Roque, você vai listar Rodrigo, Vinícius Júnior, Martinelli, vai listar Matheus Cunha, Endrick, você João vai listar Pedro. Endrick, João Pedro, Vinícius Júnior, Rafinha, você vai listar uma galera, você vai listar uma galera legal. Meio campo, agora, principalmente com alguns volantes do futebol brasileiro se destacando bastante, você tem Marcos Antônio, você tem Bidon, você tem Martinelli jogando muito no Fluminense, mas você tem a consolidação de Casemiro, Bruno Guimarães, você tem Mas, André, que não pode ser esquecido, que eu acho um João Gomes, volantaço. Andrei. Exato. Como que você enxerga essa convocação e mais, a forma como essa seleção brasileira ela pode se desenhar dentro de campo ao decorrer da Copa do Mundo? Vou retomando o Entre Linhas aí que eu comentei do Michael Cox, eu tô entrando no segundo, não é bem o segundo capítulo, a segunda parte do livro que ele fala do futebol italiano. Ele sai do futebol holandês, vai pro futebol italiano e coloca um contraponto entre os dois. Como que o futebol holandês era um futebol muitas vezes mais rígido, mais tático, mais rigoroso, e vai para um futebol italiano mais adaptativo. Momento de defender, momento de atacar, momento de atacar rápido, de transicionar, enfim, de construindo vários, pressionar alto, construindo várias facetas dentro disso. E ele cita o Fábio Capello, por exemplo, que é campeão espanhol no Real Madrid, mas que não faz brilhar o olho e por isso é demitido 2 vezes. O Marcello Lippi, que ganhou a Copa em 2006, mas que tinha feito um trabalho muito legal com a Juventus, batendo 3 finais seguidas de Champions, mesmo modelo, muito adaptativo, jogadores que fazem mais de uma função e que entendem a compra do coletivo. Acho que talvez a gente esteja voltando a esse momento, retomando esse momento, de um jogo mais adaptativo, mostrando que talvez o futebol tem realmente essa ciclicidade, assim. E acho que a seleção tá bem servida, não à toa por um italiano, né? Retomando tudo isso do Lippi, do Capello, a gente tem aí o cara que talvez seja mais forte nesse sentido nos últimos anos. E ganhou com o Real Madrid jogando dessa forma. Em alguns momentos sendo extremamente posicional no campo de ataque, ocupando, tendo paciência, cadenciando. Em outros momentos sendo extremamente vertical, com o Vini comendo a bola nas costas da defesa, contra 1, contra 2. Temporada de melhor do mundo dele. Ao mesmo tempo tem o Bellingham, né, que já não, sei lá onde que tá o Bellingham no meio de todo esse espectro, ele é um pouquinho posicional, talvez por toda a origem dele, mas também é um cara físico, um cara mais forte, sabe puxar a transição, isso é muito legal. E a seleção brasileira talvez ela precisava de um toque um pouquinho mais posicional, menos Tite 18, mas mais do que foi Dorival e Diniz, eu enxergo assim. E aí no sentido de paciência, porque teve momentos, e aí momentos dentro de jogos, assim, recortes de ataques rápidos e ataques diretos, ter sido muito eficiente. O Brasil, eu lembro de um Brasil e Colômbia, eu acho que o Brasil faz um gol de pênalti logo nos minutos iniciais. E a saída de bola é um primor, assim, é o 4-2-4 que virou tendência, atrai a Colômbia, bola nas costas da defesa, tem 4 contra 4, ganha o pênalti e abre o placar cedo. Isso estava começando a existir, mas teve o Brasil e Espanha, Brasil e Inglaterra com Dorival, mais ou menos no mesmo modelo, mas faltava o momento do Brasil precisar saber ocupar o campo de ataque também, porque a Copa do Mundo vai exigir isso. O Brasil e Costa Rica na Copa América talvez seja o grande exemplo. E ao mesmo tempo, você tem jogos difíceis que são meio termo, que foi o Brasil, Uruguai, o Brasil e Colômbia, que você pode entregar a posse, mas você também não pode entregar tanto, porque são times extremamente agressivos e que vão te incomodar. E aí você tem que escolher quais riscos você vai correr, e para mim foi aí que o Brasil se perdeu no meio desse ciclo de Copa do Mundo. Não por culpa dos treinadores, por culpa de tudo que todo mundo já acompanhou aí nos últimos anos. Eu acho que o Ancelotti é quem mais responde essas várias perguntas. Ele não responde muito bem uma, ele responde bem várias. E aí, falando de convocação, a gente tem nomes para todos os perfis. E que, para mim, isso tem que ser levado em consideração no momento de escolher os 26. Falando um pouco sobre Neymar e essa convocação, como que você enxerga? Eu, inclusive, até pegando no gancho do que você falou em determinado momento da nossa conversa sobre mudanças de opinião e revisitação dos nossos próprios pensamentos, eu vi um trecho de uma fala sua onde você
se vê em dúvida perante a sua convicção ou não de uma convocação do Neymar, que em determinado momento talvez você estivesse um pouco mais convicto de uma não convocação, hoje talvez você não seja mais tão convicto assim, e talvez esteja caindo até mais para o lado de uma convocação dentro de 26 nomes. Como você enxerga essa discussão? Qual que é a sua visão acerca dessa discussão que abordam tanto, e de uma maneira até muito chata em muitos momentos, sabe? Assim, porra, ele não tá nem jogando e a primeira pergunta da coletiva do Ancelotti é sobre ele. Porra, o cara não tá nem com possibilidade de ser convocado. Cara, e assim, como é bom poder mudar as convicções, né, cara? Mudar as opiniões. Pô, pelo amor de Deus, imagina se eu tivesse que morrer abraçado com essa opinião só pra não admitir que... E ainda nem sobre estar errado, né, cara? Porque eu posso ter mudado de opinião e na prática se provar que não funcionou. E isso também não quer dizer que tá errado, porque o futebol tem sua aleatoriedade ali dentro de campo. Mas falando especificamente do Neymar, assim, existe pra mim um fator técnico muito grande, principalmente quando a gente começa a revisitar grandes momentos do Neymar e grandes momentos da seleção brasileira. Eu venho fazendo uma série analisando as últimas eliminações da seleção. E aí os últimos 2 vídeos foram contra a Croácia e contra a Bélgica. E o jogo é impressionante como ele se destrava taticamente quando a bola chega do Neymar. Com que a individualidade dele é o que destrava o jogo. Às vezes ele tem 2, ele atrai o terceiro e liberta um companheiro. E às vezes ele erra. E todo mundo erra ali também, mas isso movimenta e muda o jogo de uma forma que talvez nenhum outro jogador dessa geração consiga mudar. Eu não falo nem tecnicamente, eu falo a presença dele ali dentro de campo. E conversando com alguns amigos, assim, me trouxeram assim, o contraponto, né? Cara, vamos lá, jogo contra a Croácia, entramos na prorrogação, a gente precisa de um fato novo, um jogo contra a Bélgica, que a gente tá quase, falta um gol, precisa de um fato novo, a gente pode colocar o Luiz Henrique e a gente pode colocar o Neymar. Eu acredito que esse momento final do jogo, 20 minutos finais, ele pede mais lampejo do que constância. Ele pede mais que o cara seja capaz de gerar uma oportunidade com um toque na bola, do que ele consiga ao longo de uma temporada ser extremamente relevante. Mal comparando, assim, mas o Cristiano Ronaldo, ele teve uma fase assim, a fase mais centroavante do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, ele era pouco influente no jogo, mas ele precisava de uma bola para definir o jogo, e se você precisava virar o jogo com 3 gols, dava 3 nele que ele fazia os 3. E talvez a gente precise de um pouquinho disso. E aí, ainda coloco que tem o fator emocional dentro de tudo isso também. Como que para a última Copa do Neymar, do maior craque dessa geração, a gente pode morrer abraçado no como seria se ele estivesse ali? Porra, pra mim é impossível, cara. Pra mim é impossível. Eu prefiro morrer com... não valeu a pena levar o Neymar. Acho até difícil chegar nessa conclusão, tá? Mas eu prefiro morrer com essa ideia do que morrer com... como seria? E o meu grande ponto era, antes também, poxa, o Neymar vai pra Copa e vai existir uma pressão muito grande para ele ser titular. E isso vai acontecer se ele for para a Copa. E isso eu acho terrível, porque ele, para mim, hoje não tem condições de ser titular fisicamente. Só que aí também eu tenho que olhar para o banco de reservas e ver que a gente tem um dos melhores treinadores de todos os tempos, cara. E se eu não confiar na convicção do Ancelotti sobre o momento certo de colocar o Neymar, eu não confio mais em ninguém. Então eu confio que se o Ancelotti levar, ele não vai ceder à pressão de torcida. Principalmente pelo fato de não ser brasileiro. Ele não tem essa conexão com a torcida que a gente tem, que outros treinadores vão ter. Então isso me dá uma esperança maior. Porque aí espero que a gente não precise. Mas se a gente precisar de alguém de lampejo, de uma cobrança de pênalti diferenciada, a gente vai olhar para o banco e falar, opa, a gente trouxe o cara para isso. E outra, com convocação com 23 jogadores, nunca se sentiu falta de ter mais. Em 23 sempre foi suficiente. Aumentou para 26 por toda a questão de pandemia, questão física. E hoje se fixou que vão ser 26. A gente tem 3 jogadores a mais que podem trazer esse fator extra. E se é para trazer o fator extra, me deixa sonhar com a lógica do lampejo, sabe? Falando um pouco sobre você nessa reta final do nosso papo, eu vejo muito você na criação de infoprodutos. Você tem agora o seu workshop, você já fez um curso seu também, você agora vai divulgar um outro produto diferente. Queria que você falasse um pouco sobre eles, aproveitasse o espaço, divulgasse, falasse qual que é o seu intuito a partir disso. Digamos que a partir da educação, de certa forma, né? Sim. Porque é uma forma de você levar a elucidação acerca de um tema para muitas pessoas que estão interessadas em se educar e se profissionalizar a partir dele. Cara, quanto a toda essa parte de educação, assim, eu sempre fui muito relutante, né? E acho que a gente, que é muito estudioso, a gente pensa muito sobre, será que eu tô capaz de ensinar alguém? Será que eu deveria ser um professor, deveria ter uma experiência dentro do futebol? E refleti muito sobre isso durante muito tempo. Ao mesmo tempo, cara, eu olho pro meio do futebol e eu vejo que eu tenho um espacinho ali, sabe? Poxa, talvez eu não seja o cara que eu vou ensinar o cara a chegar num clube, mas eu vou ensinar ele a dar os primeiros passos para chegar lá. Ou o cara que o sonho dele é, talvez, seguir a mesma carreira que eu, ser um produtor de conteúdo de sucesso. E isso eu consigo fazer.
Ou talvez tá numa TV, poxa, eu tô lá também. Isso daí eu consigo fazer também. E aí a gente sempre fica pensando nisso, acho que existe um estigma muito grande ainda, né, contra quem vende curso hoje em dia, quem vende educação, e aí eu penso, cara, existe alguma coisa que capacita o cara para ser um produtor de conteúdo sobre futebol na internet? Cara, se existe é muito pouco ou muito pulverizado. Se eu consigo entregar alguma coisa que ajude a pessoa do outro lado a dar o passo 1, o passo 2, o passo 3, ou ver o meu processo para ela entender e falar, não, eu não gosto desse processo não, vou tocar outro. Ou, opa, de todo esse processo, esse 5% é que foi importante. Eu consegui evoluir? Cara, aí para mim já é uma vitória muito grande. Eu vejo que, assim, talvez o meu ponto, o que para mim é pouco, para muita gente talvez seja muito. Quem aqui, quem que gosta muito de tática, não gostaria de ter um workshop, sentar com o Guardiola e ver todos os detalhes de como é que ele faz uma preparação para uma partida, de análise do adversário e tudo. Pode ser só não precisa nem ser uma aula, pode ser ele fazendo, e eu quero ver como é que ele faz. Pelo amor de Deus, não é me comparando. Mas para muita gente, a pessoa poder ver o meu processo, ver como que eu faço, já é uma valia muito grande. Talvez o cara que vai me ver editar um vídeo, abrir o CapCut e usar determinado atalho, talvez um atalho que eu ensine pro cara, ele já vai editar na metade do tempo, e isso daí traz um valor gigantesco para ele. Então eu comecei a mudar minha opinião sobre isso, assim, se eu puder influenciar por meio da educação nesse sentido, cara, para mim tem muito valor, e eu tô começando a ver os resultados disso. Muita gente interessada, os feedbacks maravilhosos, então isso para mim tem sido recompensador num nível colossal, cara. Tô muito, muito feliz mesmo. Bacana. Eu sempre deixo um tempo final pro convidado agradecer as pessoas que são importantes para eles, porque eu acredito que ninguém faz absolutamente nada sozinho e muitas vezes nós somos um reflexo dessas pessoas que nos ajudaram a construir o nosso caminho. Você tem sua noiva, você tem seus pais, você tem seus amigos. Queria que você aproveitasse esse momento para agradecer a essas pessoas e direcionar Legal, algumas palavras para elas. que legal. Eu acho que assim, poxa, minha mãe, acima de tudo, foi a pessoa que mais me apoiou em todos os momentos. Então, assim, eu sou formado em Relações Econômicas Internacionais, nada tem a ver com jornalismo ou com futebol. E foi a pessoa que mais me apoia a mudar de casa, mudar de cidade, de colocar a cabeça para produzir conteúdo sobre futebol, de sempre trazer esse tipo de confiança para mim. Então, putz, primeira pessoa, assim. Cara, minha noiva, poxa, me apoia todos os dias. Me apoia todos os dias tendo paciência comigo, de entendendo que, poxa, às vezes o jogo é 9h30 e eu não vou conseguir estar tão presente nessa hora, de fim de semana vai ter coisa para fazer, e me apoia, me incentiva, e assiste meus conteúdos, e comenta comigo, e discute comigo, e que quando eu tô ansioso por conta do hater que deixou um comentário, tá para me ouvir, e que quando alguma coisa dá errado, ela também tá ali para me ouvir e me ajudar. Cara, dentro do meio do futebol, inúmeras pessoas. Você é uma delas, cara, uma pessoa que eu vejo que tá aí para elevar o nível do futebol e que tá disposta a trocar ideia e aprender junto, e discutir junto, e eu consumo seus conteúdos e aprendo muito. Duas pessoas que menos próximas, assim, mas que eu aprendo muito com elas, cara, o Pedro Mendonça e o Camilo Esperança, dois do até esqueci o nome do Vantagem Posicional, Vantagem do podcast posicional. que eles tinham, e os dois estão juntos hoje no Liverpool do Uruguai, cara, um é técnico, outro analista, isso é, poxa, animal, eu aprendi muito com os dois. Rafa também, poxa, aprendi já demais com o cara. E aí todo o pessoal que confiou no meu trabalho também, todos os seguidores que estão aí, que são quase 400 mil pessoas que assistem e olham e gostam, as pessoas que ainda mais, não só assistem e gostam, mas como acreditaram em mim para ser uma pessoa para aprender comigo, estão no meu workshop, estão no meu curso, as pessoas que me viram possibilidade de me dar um posto a mais de posicionamento, então todas as pessoas que acreditaram em mim dentro da Globo, o Vitor ali, que foi o primeiro cara que me chamou e falou, vamos tocar esse projeto? O pessoal do Futebol Máximo, o José lá também, que acreditou em mim e falou, irmão, a gente gosta de você, a gente quer isso. É muita gente para agradecer, velho, mas acho que são todos esses âmbitos. O âmbito pessoal é muito importante, o âmbito de amizades é muito importante, o âmbito profissional de pessoas que a gente olha lá de longe e admira, e o âmbito profissional nesses dois aspectos, né? As pessoas mais próximas e as pessoas mais distantes, e também os meus patrocinadores, né, cara, que olham e falam, seu conteúdo é bom e eu quero dar mais visibilidade para ele, eu quero financiar esse tipo de conteúdo. Pô, como é que eu não agradeço pra essas pessoas? E é isso, cara, eu achei o papo do caralho, velho. Continua nessa, que é muito foda. Isso daqui vira uma porrada de corte muito legal também, e o conteúdo longo, pra quem quer ser cabeçudo de futebol nerd também é fudido, velho. Parabéns pela iniciativa, e o que você precisar, conta comigo nessa daí. Senhoras e senhores, esse foi Felipe Simonetti, analista tático de futebol e que agora vai ingressando no caminho da educação também. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais, o Instagram dele está aparecendo aí na tela e também está no primeiro link aqui abaixo na descrição. Mais uma vez agradecer ao Simonetti. Já falei para ele, já falei publicamente e retorno a falar, que é uma das grandes inspirações para eu começar e continuar. É um cara que eu observava de longe e em determinado momento
tive o prazer de ter uma proximidade, uma porta aberta com ele, que eu espero ter para sempre, porque é um cara que eu aprendo bastante. Certamente todo mundo que acompanha esse papo até o fim vai aprender, e vai aprender ainda mais ao longo da caminhada dele, que tá só começando. Por mais que ele tenha dito que se sente um velho nas redes sociais, tá só começando, tem um caminho todo para trilhar. Meu irmão, muito obrigado pelo papo, espero que você tenha gostado, e espero você mais vezes pra gente debater ainda mais temas. Bora, com certeza, conta comigo. Aí, se você curtiu, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.